A história começa com um acidente de carro. Alguém pergunta se devem salvar sua chefe. O cara tenta reanimá-la, mas não tem certeza se realmente quer que ela acorde. Ela fez trabalhar horas insanas, então talvez isso seja apenas karma. Ainda assim, ele acha que salvá-la pode render-lhe alguns pontos positivos. Ele se inclina para os lábios dela quando, de repente, uma luz dourada cai do céu e entra em seu corpo. Ele resmunga que se ela morrer, ele nem saberá de quem reclamar, mas também admite que os lábios dela são mais macios do que ele esperava. Ela, de repente, abre os olhos. Ele cora enquanto ela o encara, perguntando se ele está querendo morrer. Uma mensagem do sistema aparece dizendo que ele assustou a Imperatriz e ganhou aparência divina. O protagonista está confuso com a voz quando Perna vem em sua direção. Em vez de apenas chutar, ela o tortura de uma maneira cruel. Ele escapa usando jiu-jitsu e foge dessa chefe terrível. Ela grita que ele enfrentará a punição divina, enquanto ele grita de volta dizendo que ela só desmaiou porque bateu a cabeça e pergunta o que está acontecendo. Lin percebe algo estranho. Ela não consegue usar sua verdadeira energia. Nosso garoto está sendo esmagado sem piedade e diz a ela que ela realmente deveria ir ao hospital, completamente perdido, se perguntando onde ela está e por que toda sua energia desapareceu. O tempo avança para o lugar do protagonista. Ele chega em casa de mais um dia exaustivo e só quer descansar. Ele encontra seu amigo gordinho relaxando e pergunta se sobrou alguma comida. O amigo apenas provoca, perguntando se a chefe malvada o drenou completamente. Mas de repente, ele congela e derruba a lata que está segurando. Confuso, o protagonista pergunta o que está acontecendo. É quando a chefe entra direto na casa, olhando ao redor e perguntando se esta gaiola minúscula é o que ele chama de apartamento. O protagonista exige saber por que ela está lá, enquanto o amigo gordinho sussurra que ele deveria pelo menos avisá-lo antes de trazer uma garota. A chefe não se importa e avisa que se ele não for cuidadoso, ele sofrerá punição divina. Então ela de repente agarra a mão de Lewis e diz para ele ir com ela. Vendo a coberta de sangue com roupas rasgadas, o amigo gordinho assume que eles estão tramando algo proibido. Lá fora, nosso garoto reclama que mesmo que ele seja seu subordinado, ela não pode simplesmente aparecer e cortar seu tempo de descanso assim. Mas Lin diz calmamente que pelo que ele está dizendo, ele parece ser seu discípulo. Ela explica que é uma imperatriz do submundo que cultivou por mais de 3.000 anos para ascender ao reino dos humanos e deuses. É por isso que ela quer saber onde eles estão e porque sua energia inata se foi. Lois a encara pensando que ela deve estar louca. Mas novamente ele também não é exatamente normal. Ele menciona que desde que a Terra surgiu, tem havido boatos sobre cultivadores. É super raro. E até onde ele sabe, ambos são apenas pessoas normais. Mas então ela de repente estende a mão como se fosse atacá-lo. Ele entra em pânico implorando para ela se acalmar. Lin se aproxima e diz que ele não tem a hora da aliança da justiça. Nosso garoto se afasta dessa mulher louca, mas atrás das árvores, 3 caras sombrios sussurram se ela é realmente quem eles estão procurando. Um deles diz que eles precisam fazer parecer um simples roubo. Lin instantaneamente o sente espionando e declara que merecem punição divina. Os 3 aspirantes a criminosos saem surpresos por ela tê-los pego tão rápido. Quando vive energia se reunindo em uma das mãos deles, ele se pergunta por que os cultivadores estão atrás dele. Um dos homens diz que é uma pena, mas o garoto viu que não devia e avança sobre ele, gritando para ele ir para o inferno. É quando o escudo dourado que ele ganhou antes se ativa, arremessando-os contra as árvores. Eles estão atordados, perguntando como isso é possível. A voz do sistema aparece novamente, dizendo que como ele causou danos, ele receberá alguns pacotes de cultivo para iniciante. Yui está confuso com todas essas vozes, enquanto Lin diz friamente que precisa ensinar seu discípulo a nunca deixar um inimigo escapar vivo. Ela chama os atacantes de insetos e os finaliza com um único chute, que faz um deles desaparecer, dizendo que às vezes força bruta é tudo que você precisa. Enquanto isso, Yui percebe que o sistema é real e de alguma forma ligado a essa mulher estranha que ele tem certeza que não é alguém para se meter. De volta para casa, seu amigo decide dar o apartamento para Yui passar a noite e dormir em um cybercafé, avisando para não fazer barulho ou o proprietário vai reclamar. O amigo murmura que não consegue acreditar que Yui trouxe essa mulher para casa e, honestamente, Yui está pensando a mesma coisa. Ele diz para ela entrar e ficar à vontade, pedindo desculpas pela bagunça. Ela se senta dizendo que não se importa com coisas triviais, embora seus discípulos geralmente sejam rigorosos com isso. Yui vai até a geladeira e pergunta a ela sobre esse negócio de ser uma imperatriz que cruzou mundos, se isso é realmente possessão. Então, o que aconteceu com o corpo de Lin Miao? Ela explica que estava no meio de uma tribulação para evoluir quando foi pega em uma batalha com a Aliança da Justiça. De repente, no meio da luta, ela acabou aqui impotente e diz que ela está constantemente mencionando essa aliança e pergunta se por acaso eles são inimigos. A Imperatriz responde que esses caras são um bando de hipócritas fingindo ser justos, mas são completamente repugnantes. E já que eles querem lutar contra ela, eles merecem ser transformados em um rio de sangue. Yui, em pé perto da geladeira, pensa que essa mulher soa mais como uma terrorista. Ele então dá a ela um copo de água para beber. Ela diz a ele para dar uma olhada em como este mundo funciona. Ele explica que em seu mundo existem coisas como magia e tecnologia extremamente avançada. A chefe assiste algumas lolitas realizando magia. Ela parece impressionada com o poder até que Yui mostra a ela naves espaciais explodindo planetas. Ele a avisa para ter cuidado porque existem pessoas neste mundo que poderiam destruí-la e é todo o planeta como um estalar de dedos. Olhando para as imagens, ela pergunta se isso é realmente possível. Ele confirma dizendo que ela precisa entender que o cultivo pessoal não terá chance contra essas forças. É por isso que ela nunca deve machucar ninguém ou as consequências podem ser muito serias. Ela de repente se levanta e diz: a energia em seu mundo parece muito escassa.
Ela coloca a mão na testa dele e diz que a aptidão do garoto é uma das melhores que ela já encontrou. Yui suspeita que deve ser algo relacionado a esse sistema. Lin explica que se ele estivesse em seu mundo em 300 anos, ele alcançaria um reino extremamente alto. De repente, o telefone dele toca. Ele atende enquanto pensa que tudo que ele sempre quis na vida é ser um trabalhador comum e ganhar um pouco de dinheiro. Acontece que é um de seus colegas dizendo que se os bugs não forem corrigidos até esta noite, ele nem precisa aparecer no escritório amanhã. Frustrado, Yui diz que ele não é uma inteligência artificial que não precisa de descanso. Até Lin comenta que trabalhar tão tarde não é diferente de escravidão. Ela menciona que seu mundo, uma vez um reparador de ponte fez algo semelhante, então ela cortou em pedaços. Yui tá confuso porque ela mencionou isso tão naturalmente. Ela então diz que por algo tão simples como isso, ela foi chamada de assassina, o que não faz sentido pra ela. Virando-se com um sorriso, ela diz que não importa, porque esses caras não podem derrotá-la. Nós pensamos para nós mesmos que ela não parece uma pessoa tão má. Ele diz que ela é pelo menos uma guerreira distópica, alguém que luta pelo que é certo. Ele então pergunta se o telefone dela ainda está funcionando porque é essencial para a vida diária. Ela enfia a mão no bolso e questiona se é realmente tão importante, já que ela não sente nada de mágico nisso. Ela entrega a ele o dispositivo perguntando se é isso que ele quer dizer. O protagonista diz que este telefone caro é realmente bom porque após o acidente de carro ainda está intacto. Ele então agarra o pulso dela dizendo que agora ele vai mostrar a ela como usá-lo. Ele pega a sua impressão digital, toca na tela e explica que é assim que você desbloqueia um telefone. No entanto, Lin fica vermelha chamando de pervertido que precisa ser punido. Na próxima cena, uma entrega chega para ele. A chefe pergunta por que o achira tão picante. Ele a convida para comer carne com ele e ela observa curiosamente. Ela coloca um pedaço na boca, se assusta e diz que é muito menos perigoso do que ela imaginava. Ela comenta que a carne parece o hálito de um dragão. Ela pergunta se as pessoas realmente comem algo assim e ele pergunta se no mundo dela não tem nada parecido. Ela explica que eles usam especiarias lá, mas nada tão picante quanto isso. Ele sorri e diz que é incrível como as civilizações podem ser diferentes. Ele pega o que parece ser uma Coca-Cola, diz que embora pareça veneno, vai ajudar com o sabor e é bem gostoso. Ele toma um gole para mostrar que não é veneno e ela bebe depois dele. No entanto, ela parece não gostar, inclinando-se para trás e dizendo que lhe deu uma sensação estranha na boca e um formigamento no estômago. Ele adverte para ter cuidado porque se beber tudo de uma vez ela vai arrotar. Aparentemente, ela arrotou. Ela diz que tem um gosto amargo e doce ao mesmo tempo, o que é muito bom. Ela imagina seus discípulos avisando-a sobre o veneno, mas ela responde que eles não deveriam ter medo porque este veneno apenas temperará seu corpo. Ao temperar, ela não quer dizer ficar mais forte e os discípulos estão todos felizes. Ele pergunta se é realmente tão bom. Ela explica que estava apenas relembrando algumas boas histórias da seita. Enquanto ele está prestes a guardar a comida, ela agarra seu braço dizendo que ele não precisa se preocupar porque ela desenvolverá tolerância. E o adverte para ter cuidado, pois as toxinas podem se acumular. Animada, ela diz que uma imperatriz não pode ter medo de algo tão simples. Ela dá outra mordida, mas na cena seguinte ela está afirmando que não é tão picante assim. Um tempo depois, à sua maneira peculiar, ela pergunta qual é a bebida favorita dele. Enquanto isso, ele está dizendo a ela para parar de ser teimosa. O telefone dele toca novamente e ele atende. Obviamente, é outra bronca do chefe perguntando por que ele ainda não corrigiu os bugs. O chefe avisa que se não estiver pronto até amanhã de manhã, ele pode muito bem nunca mais voltar. Mas Yui tá confiante, já que esse cara responde por esse ele tá ali. Ele olha e a vê. Embora a alma não seja a mesma, o corpo é, a cena muda para o dia seguinte. Yui explica como tudo funciona no mundo. Ela responde que já entende que o elevador é uma espécie de escada que se move sozinha. O protagonista a elogia e a lembra de que todos a chamarão de chefe Lin. Ela garante que entende e diz para ele não se preocupar. No entanto, quando as portas do elevador se abrem, um cara loiro entra reclamando que Shao Kek é tão cruel. Ele se aproxima dela e diz que ouviu sobre o acidente, mas fica feliz em vê-la tão bem. Ele oferece a ela o café da manhã especial que fez só pra ela. Naquele momento, Zé se vira pra Yui e pergunta quem é essa pessoa. Ele explica que é um cara chamado Gushan, seu antigo pretendente. Ele é o filho do dono do prédio e todos pensam que ele é um idiota. O cara loiro se vira para Yui e diz para ele deixá-la sozinha no elevador da próxima vez, já que alguém tão fedorento quanto ele não deveria estar perto dela. Mas ele é completamente ignorado quando Yui sugere que eles se apressem para o escritório. Um cara gordinho vem correndo dizendo que é bom que a chefe finalmente tenha chegado. Ele a aconselha a admitir Yui porque ontem ele não terminou o trabalho e só falou mal dela. Yui se inclina no ouvido de Lin e diz a ela que foi esse cara quem ficou ligando para ele no meio da noite. Lin se vira para o homem e diz que até onde ela sabe, quem está arruinando a reputação dela é ele. O homem, envergonhado, diz que nunca faria tal coisa e insiste que Yui deve ter mentido para ela. Ela então diz que passou a noite toda com Yui, então sabe muito bem quem está mentindo. O cara loiro está completamente confuso com essa situação. O protagonista percebe que ela acabou de jogar gasolina no fogo, mas o sistema detecta que ele chocou algumas pessoas próximas e concede ele algumas habilidades de artes marciais. A cena muda para o escritório do presidente e diz a ela para não se preocupar, porque passar por essa hospedagem não será difícil para ele. Assim que ele acessar, ele saberá exatamente onde ela mora, então ela poderá ir para casa. No entanto, a Imperatriz pergunta por que ele está ajudando tanto. Até onde ela sabe, a dona anterior do corpo não era muito gentil com ele. E Yui responde que ele é um bom jovem que adora ajudar os outros. Mas na realidade, ele sabe que se comandar a Imperatriz, ele será basicamente um imperador.
Além disso, será ótimo ver aquele cara gordinho receber o que merece. E finalmente, ele não pode abandoná-la para morrer depois do que aconteceu ontem. Ela se lembra de ter sido atacada e pergunta sobre esse negócio de morrer, mas Yui a ignora completamente e diz que a comida que o cara loiro trouxe é realmente boa. Ele traz o prato e pergunta se ela quer mais. No entanto, ela se lembra da comida picante de ontem e diz que aquele prato vermelho deve ser muito picante. Ela rola para o lado, recusando-se a comê-lo. Algum tempo depois, eles saem da sala e o cara gordinho está segurando 3 baldes, perguntando se ele não foi punido o suficiente. Mas ela responde que ele já deveria estar feliz por estar vivo. Se ele reclamar mais uma vez, ganhará mais 10 horas no relógio. Shannon então se aproxima e pergunta por que Yui estava no escritório dela. Ele a adverte para ter cuidado porque aquele cara é pobre, não refinado e fedido. A Imperatriz olha para ele. Shannon se desculpa, se perguntando por que ela está olhando para ele daquele jeito. Yui então a agradece, dizendo que o café da manhã estava delicioso. Ele se afasta com a chefe, dizendo que eles têm assuntos particulares para tratar. Shannon, obviamente, quer saber quais são esses assuntos. Yui se lembra de que precisa chocar as pessoas para ganhar bônus do sistema, enquanto Shellman acha que Yui terá que pagar pelo que está fazendo. A cena muda para um bairro luxuoso na mansão Shiri. Yui elogia a Imperatriz, dizendo que ela está pegando o jeito de usar um telefone. A porta se abre e ela diz que se adaptar ao novo mundo é natural para ela. Ao entrar, o protagonista comenta que a casa é tão luxuosa quanto ele esperava. Ele fala sobre os eletrodomésticos da cozinha e diz que vai ensiná-la a usá-los mais tarde. Mas ela diz que não há necessidade, pois nunca cozinhou na vida. Ele então mostra ela ao banheiro, e ela comenta como é estranho fazer todas as tarefas de higiene no mesmo lugar. Ele explica como usar o vaso sanitário, mostra o chuveiro e ela diz que vai tomar um banho. Ela diz a ele para buscar algumas roupas, pois tem certeza de que a dona anterior do corpo deve ter deixado algumas para trás. Assim que Yui abre o guarda-roupa, ele vê as roupas penduradas. Ele comenta que não esperava que a antiga chefe fosse esse tipo de pessoa. Ele escolhe algumas roupas pensando que pelo menos não precisa se preocupar se vão servir, já que é a pessoa certa. Enquanto isso, a Imperatriz dá no banho perguntando se ele preparou tudo porque ela está prestes a pegar um resfriado. A preocupação de Yui, no entanto, é outra. Como ele vai ensiná-la a vestir roupas modernas? Ele as entrega a ela e diz para ela olhar as fotos e não colocá-las do lado errado. Ela retruca que ele deveria parar de importunar porque ela não é tão burra. Apesar do design questionável, a única coisa que ela acha estranha é que essa cordinha seja considerada roupa. Enquanto isso, Yui está na sala assistindo TV, ele a chama para assistir a um documentário histórico. Ele planeja explicar tudo sobre a evolução humana e a criação das indústrias. Ela se senta ao lado dele dizendo que está curiosa. No entanto, algum tempo se passa e ela já está dormindo. O protagonista fica irritado porque ela alegou estar interessada, mas não durou 10 minutos. Ele vai cobri-la com um cobertor, mas ela parece sentir que algo corta. Deixando o cobertor aqui, ele está confuso, especialmente porque ela ainda está dormindo. Lentamente, ele move uma folha de papel para mais perto dela e ela corta novamente. Ele fica chocado que ela tenha um sistema de alerta tão preciso mesmo enquanto dorme. Ele decide se afastar um pouco, pois parece um pouco perigoso enquanto ela está dormindo. Ele se senta e começa a verificar os itens que recebeu do sistema. Então ele começa a praticar uma das técnicas de punho que obteve. O nome Punho Celestial de Dalsova é muito pretensioso. Ele assume algumas posições de combate e sente como se seu corpo estivesse queimando. Seu peito aperta e seu coração parece que vai explodir. Ela se aproxima dele e diz que se ele continuar nesse ritmo, eventualmente morrerá. Ela não sabe exatamente o que ele está fazendo, mas quanto melhor a técnica, mais arriscado é. Mesmo que ele tenha talento, sua base é muito fraca, o que só estressa. Essencialmente, ele é fraco demais. O pobre rapaz se sente arrasado. Ela diz que agora que tirou um cochilo, está cheia de energia. E ia comentar sobre seus ataques quando seu telefone toca. É um dos chefes pedindo ajuda com alguns arquivos da empresa. O protagonista responde que levou a senhorita Lin para casa e voltaria para ajudar em breve. Ele diz a ela que tentará voltar à noite, e ela pergunta por que ele simplesmente não fica ao lado dela para ajudar com as tarefas tediosas. No entanto, ele diz que com grande poder vem grande responsabilidade e ele precisa garantir que a empresa não caia no caos. Ele então se dirige à porta, dizendo que não há razão para tornar a vida mais difícil quando ela está calma, mas ela lhe diz para parar e se aproxima. Ele está prestes a perguntar o porquê quando ela se aproxima ainda mais, e pergunta se isso não é um pouco impróprio. Ela estala sua testa e diz para ele esquecer e ir embora. O pobre rapaz fica confuso. Antes de fechar a porta, porém, ele diz que vai pedir algumas entregas para ela, mas pede que não assuste as pessoas. Ela reflete que agora, sem energia inata, não pode mais transmitir sua consciência. O protagonista trabalhou o dia todo e finalmente é hora de ir para casa. Sadama do escritório o chama de presidente e sugere que ele pague um jantar para todos. O garoto pergunta o que é essa coisa de presidente. Sadama brinca que todos sabem que ele é próximo da presidente Lin. Yui diz para eles pararem de exagerar. Ele explica a todos que ela sofreu um acidente de carro e ele por acaso estava por perto e ajudou. Se ele realmente tivesse algo acontecendo com ela, não estaria preso lá fazendo hora extra. Perto dali, Shoma não vê tudo. Ele acha que isso explica tudo. Foi apenas uma coincidência. Não há como um perdedor como ele se aproximar da senhorita Lin. De volta à mansão, vemos a presidente quando alguém pergunta por que as luzes estão apagadas. A Imperatriz se vira com raiva e diz que ele terá que enfrentar as consequências. No entanto, o protagonista ostensivamente coloca a comida na mesa e pergunta o que há de errado. Ela congela por um segundo antes de devorar tudo, comentando que ele deveria ter trazido antes. Pouco depois, ela está mais calma e diz que comida sem tempero parece um pouco sem graça. Ele joga as sobras no lixo, murmurando que é realmente difícil entendê-la. Lin então mostra a ele seu telefone e diz que essa coisa deve ter algo contra ela. Ela tentou pedir comida com 2 toques, então por que não funciona para ela?
Ele se senta e dá uma olhada, mostrando a ela que ela precisa escanear seu rosto para fazer um pagamento, enquanto ela tá mexendo no telefone e limpa a mesa explicando que é assim que as transferências de dinheiro funcionam neste mundo. Enquanto organiza, ele nota algumas folhas de papel técnicas de meditação escritas nelas. Ele pergunta a Lynn se ela consegue ler esse tipo de coisa, mas a Imperatriz revela que foi ela quem escreveu. Ele fica chocado e ela comenta que, é claro, ela ainda sabe como usar papel e caneta. A técnica de meditação integra o corpo, energia, essência e alma. Isso o ajudaria a ficar forte o suficiente para começar a aprender algumas técnicas. O garoto se sente envergonhado. Ele nunca imaginou que ela iria tão longe por ele. No entanto, ela pisca e diz que há condições para ele aceitar o método dela. Ele tem que praticar da maneira que ela dita. Isso porque o talento natural sozinho não é suficiente. Ele terá 3 semanas para dominar o primeiro capítulo ou desaparecerá porque ela não mantém pessoas preguiçosas por perto. Na vista tremendo e pergunta desagitadamente quanto tempo normalmente leva para os discípulos dominarem isso, ela diz que normalmente são 4 semanas, mas como ele é talentoso não será um problema para ele. Ele começa a ler algumas páginas sobre energia e pulso. É sobre a circulação do ritmo da energia retornando à sua verdadeira natureza. Enquanto isso, ela quer uma mordida de algo doce e refrescante que está comendo. Ela diz a ele para comer primeiro antes de praticar, mas Yui já está cuspindo fogos azuis, dizendo que sente como se seu corpo tivesse se tornado mais leve. A Imperatriz está impressionada que ele dominou a primeira técnica em apenas algumas respirações. Até ele está confuso, perguntando se realmente dominou. Mas a Imperatriz, agora sentada no balcão, diz a ele que ser capaz de reunir energia prova que ele tem. Ela diz a ele para respirar novamente e tentar acumular poder. O garoto parece um aspirador, puxando toda a energia do ambiente. Até ela se assusta, perguntando que tipo de monstro ele é. Por impressionar a Imperatriz mais uma vez, ele recebe a habilidade de passo instantânea. Ele começa a pensar que cada vez que a impressiona, suas expectativas aumentam, tornando tudo mais difícil. Por mais que ela fosse uma boa ovelha, há um limite para a quantidade de lã que ele pode tosquiar. Ela pergunta por que ele tá rindo e ele responde que não é nada. Então ele pergunta se ela tem alguma outra instrução porque quer voltar a praticar. Ela diz que sim e menciona que eles têm um problema muito importante. Ele pergunta o que é e ela quer saber por que não há Coca-Cola na casa. O pobre rapaz está confuso. Mais tarde, ele diz que ensiná-la a usar aplicativos de entrega neste momento é perigoso, mas ela já está bebendo sua Coca-Cola, dizendo que se sente incrível. Enquanto ele está saindo, ela diz que há mais uma coisa que precisa lembrá-lo. Ele deve ser mais cauteloso porque ela viu inúmeros prodígios caírem devido à arrogância. Ele deve sempre se lembrar que existem montanhas além de montanhas, mas no meio de sua palestra, ela de repente começa a ter soluços incontrolavelmente. Ela cobre a boca e diz que este corpo é estranhamente frágil. Ele sai dizendo que a avisou para não beber tão rápido. Ela diz a ele para desaparecer ou ela vai acabar com ele. Ele responde que ela deve saber que se continuar bebendo isso, terá diabetes e cáries. A Imperatriz pergunta se ela não deveria beber e ele bate a porta, dizendo que é melhor não. Com isso, ela relaxa, dizendo que finalmente tem um pouco de paz. Mas do lado de fora, ele grita, lembrando de não esquecer que o número dele é o primeiro na lista de contatos. A Imperatriz reflete que em seu mundo passado todos a temiam. Faz muito tempo desde que alguém se importou tanto com ela. E está de volta em casa se perguntando para onde seu irmão foi. Ele decide se jogar no sofá, já que o dia foi exaustivo, e abre aquele joguinho dele. Ele verifica o bate-papo em grupo com seus amigos que estão falando sobre obter uma boa pontuação. Yui pede para jogar, mas de repente todos afirmam ter dores de estômago e querem sair. Aparentemente, Yui é um daqueles jogadores que afunda o time, e é por isso que ninguém quer jogar com ele. Mas alguém chamado Velho Maníaco diz que estará na cidade em breve e pergunta se Yui quer comer alguma coisa amanhã. Yui aceita e fica todo animado. Reflete que ele está jogando com o Velho Maníaco há 3 ou 4 anos, mas nunca o conheceu pessoalmente. Enquanto isso, em sua sala de vigilância, alguém comenta que eles desapareceram em um bairro estranho. Um cara careca diz que eles foram lá para investigar, mas não havia restos dos corpos. Outra pessoa responde para não se preocupar porque eles já encontraram uma maneira de ir lá com aquela criança. No dia seguinte, Yui está mandando mensagem para seu amigo dizendo que está esperando ele chegar, tudo enquanto pensa na comida que pediu. Então alguém se aproxima. É o Velho Maníaco. O que está acontecendo? O jogo virou? Agora as garotas estão fingindo ser velhos. Yui diz à jovem que a mesa já está reservada. Ele começa a pensar que ela trabalha para o bar e comenta sobre como o mercado de bebidas está competitivo. Mas então ela sorri e diz que é o Velho Maníaco. Ela mostra o histórico de bate-papo deles, assustando Yui. Sentindo-se constrangido, ele pergunta se ela tem certeza, apontando que a voz dela soa muito diferente. A garota explica que as pessoas pensam que ela é muito ingênua e facilmente enganada, por isso prefere fingir ser um velho online. Ela diz que quem apresentou foi alguém chamado Lin Ji, sua irmã. Yui comenta que agora faz sentido porque às vezes ele ouvia a voz de uma mulher no microfone do Velho Maníaco. Sentindo-se constrangida, ela pede para ele parar de chamá-la assim e diz que o nome dela é Xiao Tu e que ela estará morando nesta cidade por um tempo. Mais tarde, perto de um lago, ele pergunta se ela não tem medo dele, já que veio sozinha. Ela diz que ele está pensando demais porque se sente segura. Tendo treinado desde a infância, ela está confiante de que pode lidar com 3 ou 5 caras sozinha. Nosso garoto diz que entende, mas ainda não se acostumou com o fato de que sua amiga online acabou sendo uma garota tão bonita. Ela fica nervosa, perguntando se ele está falando dela e começa a bater levemente em uma parede, dizendo para ele não dizer essas coisas sem pensar. No entanto, a garota é tão forte que faz a estrutura desabar. Ela corre para salvá-lo e ele pensa que morrer assim não seria tão ruim. E com isso, ela cai bem em cima dele. Quantas costelas quebraram? 1, 2, 3, 4, 5 de suas costelas. Ela se desculpa explicando que tem um físico especial com força sobre-humana e ossos densos.
Ela nunca imaginou que cair sobre ele causaria tanto dano. Nosso garoto propõe uma técnica e diz para ela se acalmar, garantindo que ele pode lidar com isso. Ele reflete que é bom que ele praticou essas técnicas ou ele definitivamente teria morrido. Então o telefone dela vibra com uma mensagem e ela diz que seu primeiro pedido finalmente chegou. Ela mostra a ele um aplicativo chamado Jiacha e pergunta se ele está familiarizado com ele. Ele pergunta se é o aplicativo onde você pode postar missões para cultivadores e guerreiros do Elaren. Depois de concluir a missão, eles ganham a recompensa oferecida e acumulam pontos de herói. Ela confirma e diz que seu sonho final é se tornar a maior heroína de todas. Então ela mostra a ele a missão, que é derrubar alguém que roubou a namorada de outro homem. Ela mostra o telefone para ele e ele diz um bastardo como esse merece morrer. Mas então ela pergunta por que o alvo se parece tanto com ele. Sem hesitação, ela quase corta a cabeça dele. Ele se esquiva e diz para ela se acalmar, insistindo que nunca faria algo assim. Mas ela o ignora e diz, como é sua primeira missão, ela não pode falhar, então é melhor ele parar de se esquivar. Ela vai para um chute, mas ele se afasta e pergunta por que ela está tentando matar seu amigo assim. Motivada, ela apenas diz para ele parar de se esquivar e se transformar no ponto de herói que ela precisa. Ele se esquiva novamente e ela parece confusa sobre como ele está sempre evitando seus ataques. O protagonista pensa que em sua vida nenhuma mulher vem fácil, mas já que ela quer fazer as coisas desse jeito, ele não vai se segurar. Ele usa o passo instantâneo para aparecer atrás dela e se prepara para usar o punho do Dao, quase a derrubando. Ela percebe que cometeu um erro ao tentar matar esse cara. Com isso, ela fica assustada e ele ganha a técnica de choque da alma. Essa habilidade atordoa o oponente, fazendo-o obedecê-lo por um tempo. Xiao Su diz que seu avô sempre lhe disse que a China tem muitos dragões escondidos e agora ela vê que não há como ela derrotá-lo. Yubi tenta confortá-lo dizendo para não se preocupar porque ele também tem treinado desde a noite à infância. Ele diz que só ganhou porque a pegou de surpresa, mas ela diz que não acredita nisso, apontando que a maneira como ele se esquivou de seus ataques foi estranha. Ela diz que precisará verificá-lo e ele pergunta o que ela quer dizer com isso. Ela começa a cutucar seu corpo, dizendo que se ele tem treinado desde a infância, deve haver algumas marcas. Ela levanta sua camisa, dizendo para ele não resistir porque ele não tem escolha. Mais tarde, ela pergunta o que está acontecendo porque ele só tem praticado por 3 meses. Ele admite que pensou que as habilidades que aprendeu eram especiais, mas nunca imaginou que seriam tão poderosas. Claro, sabemos que ele só tem praticado por 3 dias, mas ele decide não contar a ela. Xiao Tiu diz que com tanto talento, ela mal pode esperar para ver o que seu avô pensa dele. Yubi pergunta se ela pode descobrir quem estava tentando matá-lo e garante a ela que ela pode confiar que ele acredita no amor verdadeiro e nunca seria desleal. Ela diz que não é possível ver diretamente quem enviou, mas ela pode tentar marcar uma reunião. A cena muda para uma van estacionada na rua com alguns homens saindo. Um cara com brincos de ouro pergunta se a garota conseguiu completar sua missão. Xiao Xiu diz que sim, e ele pode fazer o que quiser com o garoto. Enquanto isso, nosso protagonista acha estranho, pois nunca viu essas pessoas antes. O homem parabeniza Xiao Su, dizendo que ela receberá uma avaliação de 5 estrelas. Naquele momento, Yubi pergunta ao homem se ele cometeu um erro, pois eles nunca se encontraram. Mas o homem pergunta se Yubi já o esqueceu depois de usá-lo. Então ele ordena que seus homens derrubem Yubi. Mais 2 caras aparecem carregando algo suspeito. O homem com os brincos diz que hoje eles vão tirar tudo do garoto. Um deles diz que ele é bonito, então eles vão gostar de fazer o que quiserem com ele. Yubi rapidamente percebe que essas pessoas estão agindo de má fé ou estão sendo manipuladas. Ele decide que este é o momento perfeito para usar a técnica que acabou de adquirir. Ele ativa a técnica de choque da alma e ordena que eles descubram quem enviou a missão e lidem com eles. Xiao Su pergunta se ele vai deixar essas pessoas irem embora. Ele responde que por enquanto é a melhor solução. No caminho para casa, ela diz que queria passar mais tempo com ele hoje, mas infelizmente ela está recebendo ligações e precisa ir embora. O protagonista diz que como ela ficará na cidade por um tempo, eles podem se encontrar novamente mais tarde. Ela acena em despedida, dizendo que eles se verão em breve. Ele observa enquanto ela é repreendida por sua irmã, imaginando que seus outros amigos pensarão quando descobrirem que o velho maníaco é uma garota. Naquele momento, ele recebe uma ligação no telefone e comenta que ela finalmente aprendeu a usar o dispositivo. Ele atende e brinca que se ela foi sequestrada, ela deveria algemar 2 vezes. Mas a Imperatriz responde que usar um artefato de comunicação é fácil para ela. Ela afirma categoricamente que quer que ele acompanhe para comprar algumas roupas. No próximo quadro, eles já chegaram à loja e Yui está entregando dinheiro ao taxista pelo problema que Lin causou. Quando ele sugeriu que parassem um táxi, ela chutou um deles dizendo que estava apenas seguindo suas instruções. Ele suspira e diz que tanto faz, então pergunta por que ela de repente quer comprar tantas roupas. Ela responde que não sente vontade de usar as roupas de outra pessoa para sempre. O vendedor da loja pergunta se ele está lá para comprar roupas para sua namorada. Yui sabe que esta é uma tática de vendas para cobrar mais tarde e esclarece que ele está lá apenas para carregar suas malas. Alguns caras próximos comentam que é impossível para alguém como ele conseguir uma beleza como ela. A vendedora traz um vestido leve, dizendo que ela vai adorar, e então mostra uma jaqueta Gucci, afirmando que nunca sai de moda. Ela pergunta a Yui sobre o que o vendedor está falando. Ele explica que cada roupa em seu mundo é adequada para diferentes situações. Ela acena com a cabeça dizendo que entende, e então pergunta se eles têm alguma roupa de látex apertada. O vendedor parece estranho e pergunta sobre o que ela está falando. Confusa, ela olha para Yui e diz que viu no computador dele que ele sempre procura esse tipo de coisa. Envergonhado, Yui tenta explicar ao vendedor que ela quer dizer um estilo de super-herói, algo com uma aparência forte. É por isso que ela mencionou o látex, mas a Imperatriz diz que só pensou em usar porque achou que era moda, já que ele sempre olhava para ela. Mas aparentemente não quer que ela experimente. Os curiosos por perto estão tentando descobrir a relação entre o carregador de sacola e ela. Enquanto isso, Yui pede à vendedora para trazer algo mais apropriado. Ela concorda e a Imperatriz vai se trocar.
Ela volta vestindo a roupa. A vendedora imediatamente a elogia, dizendo que ela tá deslumbrante. A Imperatriz diz que é semelhante ao que ela costumava usar em seu mundo e pergunta a Yui o que ele acha. A vendedora explica que é da coleção vintage deles. Ela comenta que queria algo mais clássico e acha que tá perfeito. A Imperatriz fica em frente ao espelho e decide comprá-lo. Então ela aponta para Yui, dizendo que também escolherá algo para ele. Ele tá confuso sobre o porquê, mas na próxima cena vemos o protagonista parecendo quase exatamente o mesmo, sem grandes mudanças. No entanto, a Imperatriz, que parece ficar mais confiante a cada minuto, diz a Yui que ele tá bem estiloso. Ele pergunta por que ela insistiu em comprar algo para ele também. Ela explica que a família Lin enviou uma mensagem sobre um banquete em alguns dias. Ela faz o pagamento e diz que pensou que seria uma boa oportunidade para aprender mais sobre este mundo. É por isso que ela o convidou para acompanhá-la aqui. Mas então o caixa diz que a conta dela não tem saldo suficiente. E eu achei isso estranho, considerando que a conta da família Lin deveria ter fundos ilimitados. Ele então se oferece para pagar por isso sozinho. Ele sabe que precisará viver frugalmente por 2 meses, mas sente que vale a pena. Exceto que o total chegou a 38 meals e o garoto está arrasado. Mais tarde ela está experimentando outra bebida e comenta que é sem graça em comparação com Coca-Cola. Yui diz a ela que verificou a conta dela e notou uma grande transferência para uma conta pública. Para resolver isso, eles poderiam contatar o gerente Zen, mas ela diz que não está particularmente preocupada com dinheiro. Ele explica que o dinheiro é muito valioso e questiona se ela realmente não se importa. Ela responde que se ele está tão preocupado de agora em diante, ele administrará o dinheiro dela. Ele está confuso e pergunta como ele deve ganhar seu próprio dinheiro. É quando ela diz que todo o dinheiro que ela tem também será dele. Ele fica imediatamente muito feliz considerando a riqueza dela, mas percebe que isso significa que ele pertencerá a ela a partir deste momento e nunca poderá escapar. Corando, ele diz que entende, mas acrescenta que ainda há algumas coisas a esclarecer. De repente, ela olha para o lado e comenta que aquelas pessoas desapareceram. Aparentemente, eles eram mais espertos do que ela esperava. Ele menciona que também sentiu como se alguém estivesse os observando antes, mas pensou que fosse apenas sua imaginação. Ela reconhece seus instintos aguçados e diz que ele pode lidar com isso se quiser. Enquanto isso, em beco, um homem careca pergunta furiosamente por que o plano dele está sendo cancelado, quase completo. Um homem com cabelo castanho diz que o garoto deveria ter sido eliminado porque testemunhou o acidente de carro de Lin, mas como ela está viva, não há mais razão para matá-lo. O homem careca, furioso, pergunta se eles não vão vingar os 3 irmãos que perderam. O homem de óculos ao lado dele diz que esse problema será resolvido mais cedo ou mais tarde. Mais tarde, na empresa, um homem entrega alguns papéis dizendo que acerta. Lin fez alguns pagamentos. Assim que esses pagamentos forem reembolsados, eles terão o dinheiro. Ele apenas percebe que o novo contrato exige uma nova assinatura e perguntou se Yui conseguia lidar com isso. O problema é que Yui não é bom com números. Ele se lembra de que a Imperatriz disse que o dinheiro dela pertence a ele agora. Ele deseja que isso fosse verdade, pois tornaria sua vida mais fácil para os próximos 10 anos. Ele diz ao homem para entregar os papéis e o homem concorda. Mas então ele empilha outra pilha e depois outra, explicando que estes são para os próximos contratos. O homem godinho se oferece para ajudar, comentando que há muitos deles. Mas Yui não quer ser enganado e decide que é melhor lidar com isso sozinho. Ele pergunta se ele só precisa comparar os pedidos no sistema. O homem confirma e sai, dizendo para ligar se precisar de ajuda. Do lado de fora, Shannon pergunta como foi. O homem responde que Yui não confia nele. Os dois riem estranhamente, dizendo que isso é perfeito. Se o cara gordinho tivesse lidado com os arquivos, ele poderia ter sido culpado por quaisquer erro. Mas agora que Yui está fazendo tudo sozinho, ele será o único responsabilizado, especialmente porque ele não percebe que as listas em sua mesa estão todas erradas. Obviamente, isso levará uma eternidade e ele ainda vai estragar tudo. Shono elogia o homem, dizendo que ele fez um ótimo trabalho em virar a mesa. O cara gordinho comenta que, como a empresa está passando por um momento difícil, se cometer erros, ele definitivamente será admitido. Mesmo que o presidente queira mantê-lo por perto, eles podem convocar uma reunião de acionistas e ele será inevitavelmente expulso. O homem loiro diz que assim que eles lançarem o vídeo explícito que gravaram de Yui, ele estará arruinado. Mas então a secretária aparece dizendo que há um grupo de pessoas que querem falar com ele. Os homens do beco chegam segurando algo perigoso em suas mãos. A secretária pergunta se ele os conhece. Ele diz que sim, então não há necessidade de se preocupar, e ele diz a ela para não interferir ou chamar a polícia, não importa o que aconteça. Ela garante que manterá o segredo. Shanna se aproxima dos homens e diz para eles conversarem lá em cima. Enquanto isso, a secretária se pergunta o que eles estão planejando. Assim que a porta se fecha, ela ouve muitos ruídos estranhos. Shannon está gritando dizendo que não vai caber neste espaço. A secretária pensa que ele pode estar em perigo, mas lembra que ele disse para ela não interromper. De repente, um gemido é ouvido do quarto e ela comenta consigo mesma que os ricos realmente sabem como se divertir. De volta a Yui, o pobre garoto está exausto. Nada está batendo e os dados do sistema parecem errados. Ele decide recalcular, convencido de que desta vez vai funcionar. Nesse momento, o telefone dele toca. É a Imperatriz, repreendendo-o e exigindo saber por que ele ainda não voltou para casa com comida. Sentindo-se estranho, ele pergunta por que ela não pediu apenas entrega, já que vai demorar um pouco. Mas ela avisa que ele tem 1 minuto para estar na porta ou levará uma surra. A cena muda para um restaurante. A Imperatriz comenta que a comida neste mundo não é nada má e pergunta se ela quer experimentar macarrão com intestino de porco. Ela imediatamente se recusa.
Então ele questiona por que ela ainda não dominou o aplicativo de entrega ou talvez ela tenha e só queria comer com ele. Do nada ela engasga, mas rapidamente muda sua expressão, alegando que havia muitas opções no aplicativo, então ela não conseguia decidir. Ele diz que entende e ela se senta perguntando como foi o trabalho hoje. Ele explica que estava revisando alguns papéis financeiros, mas nada estava dando certo. Ela sugere que pode ter sido falta de foco, mas ele insiste que o gerente Zhang deve ter estragado alguma coisa. Ele sorri e diz que eles deveriam comer primeiro, já que a comida é deliciosa. De repente, um homem careca em uma mesa próxima grita que tem certeza de que isso não é intestino de porco. Yu fica surpreso, imaginando por que o homem não mencionou isso antes. A Imperatriz parece confusa. E observa enquanto o gerente do restaurante se aproxima e pergunta ao homem careca por que ele está gritando. O homem insiste que isso claramente não é intestino. O gerente diz a ele para parar de difamar o restaurante sem evidências. A Imperatriz pergunta a Yui onde ele está indo enquanto o homem careca ameaça fechar o local. É quando Yui entra, coloca uma mão no ombro do homem e pergunta ao gerente se a alegação do homem careca é verdadeira. Ele pega o encrenqueiro e avisa que precisará de compensação por gastar seu dinheiro ali. O gerente nega qualquer irregularidade, mas Yui, tentando obter uma confissão, diz que a comida tinha um gosto estranho e ameaça espancar o homem se ele não confessar. Finalmente, o cozinheiro admite que os intestinos são feitos de feijão fermentado. Naturalmente, todos exigem seu dinheiro de volta. Quando Yui se senta novamente, a Imperatriz comenta que em seu reino o gerente enfrentaria a punição divina. Mas ela termina sua refeição e diz que pelo menos seu pedido estava bom, então eles vão deixar passar. O protagonista junta as peças, percebendo que Jean pode estar substituindo produtos genuínos por algo barato para enganá-lo. No dia seguinte, Yui está de volta ao escritório. Jean se aproxima e pergunta se ele terminou os documentos. Yui responde que sim e já os enviou aos investidores. De repente, Zhang exclama que esta é uma notícia terrível. Ele se desculpa, alegando que cometeu um erro. Ele se esqueceu de atualizar a lista de fornecedores e os preços antigos. Ele grita para todos ouvirem que se Yui assinou e enviou esses documentos, a empresa perderá milhões. Alguns outros funcionários se juntam dizendo que isso afetará toda a empresa. Xiamen aparece perguntando qual erro Yui cometeu desta vez. No entanto, parece que Xiamen teve uma noite difícil. Ele está visivelmente com dor, segurando a parte inferior das costas. Jen pergunta se ele está bem. Nosso garoto apenas sorri, dizendo que está curioso sobre toda essa comoção. Xiamen então diz que por causa do erro de Yui, ninguém na empresa receberá seu bônus este mês. O resto dos funcionários fica zangado, dizendo que estavam contando com esse bônus. O homem loiro diz que como Yui é agora o representante do presidente, ele terá que explicar isso a todos. Yui então revela que todos os contratos foram enviados com os preços corretos, então não há nada para se preocupar. Xiamen parece confuso com essa alegação de nenhum problema. Yui compartilha os números dizendo para eles darem uma olhada. Quando Zhang verifica, ele confirma que os números estão realmente corretos. Yui então aponta que o erro de Zhang quase custou a todos o bônus, então é justo que ele dê uma explicação. Envergonhado, Zhang admite que cometeu um grande erro, mas graças ao irmão Liu a empresa evitou uma grande perda. Xiaomin interrompe, dizendo que embora Zhang tenha cometido um erro, nenhum dano real foi feito. É quando Yi se levanta e diz que o mestre Xiaonan não parece estar se sentindo muito bem. Ele coloca a mão no ombro de Xiaonan, o empurra para uma cadeira e diz para ele se sentar por um momento. E acrescenta que está mais curioso sobre por que todo o dinheiro da empresa está na conta de Xiaonan. Os funcionários gritam dizendo que agora faz sentido porque seus bônus estão desaparecendo. Xiaonan tenta mentir, alegando que não tem ideia para onde o dinheiro foi e que nem investiria nesta empresa se não fosse pelo presidente Lin. Mas Yui apenas diz para ele parar de mentir. Encurralado, Xiaonan admite que se lembra agora. Foi Zhang quem transferiu o dinheiro de sua conta porque precisava. Ele insiste que eles só precisam falar com o Zhang para pegar o dinheiro de volta. Yu comenta que é ótimo ver seu amigo Xiaonan se arrependendo de seus erros e expondo os covardes. Mas Xiaonan, fervendo de raiva, murmura que quer matar esse cara maldito. Enquanto isso, os funcionários pegam seus teclados. Yu diz a eles que eles sabem o que fazer. Naturalmente, o gerente é espancado com todos gritando que é por isso que ele sempre tem que fazer hora extra. Nosso garoto então recebe uma mensagem da Imperatriz que, como de costume, está faminta. É quando ele se lembra que hoje é o banquete da família Lin. A cena muda para a mansão da família Lin, onde um homem chamado Lin Wei está se preparando. Ele é o irmão que tentou matar a Imperatriz anteriormente. Uma empregada se aproxima dele, informando que os convidados chegaram. Então o protagonista e a Imperatriz aparecem. Yu comenta que o lugar é verdadeiramente um espetáculo. No entanto, ela não parece impressionada e pergunta se a família Lin não deveria ser mais proeminente. Yu diz isso para ele. A festa parece muito luxuosa, mas ela retruca que não vê uma única lata de Coca-Cola por perto. Naquele momento, Wei se aproxima da Imperatriz e diz que a avó deles estava preocupada que ela não comparecesse. Ela o ignora completamente. Confuso, Wei pergunta por que ela não está falando e por que está agindo tão distante em relação ao irmão dela. Wei dá um passo à frente e explica que ela não tem se sentido bem desde o acidente de carro. Wei pergunta quem ele é. O protagonista se apresenta como um assistente do presidente. De repente, Wei oferece a ela uma taça de vinho e aponta que os chefes da Pan Industries Pan e do Sishu Industries estão por perto. Ele sugere que ela vá entretê-los. Com isso, ele sai. A Imperatriz pergunta a Yui quem é aquele homem. Ele explica que, em teoria, ele deveria ser o irmão dela, mas não tem certeza. O que ele sabe é que esse cara tem menos de 30 anos e já é o chefe da família Lin. A empresa que ela possui é apenas um ramo das propriedades da família. A Imperatriz diz que o lugar é chato e tem uma atmosfera que ela não gosta. Ela então olha para a taça de vinho e comenta que pelo menos parece bom. Antes que Yu possa impedi-la, ela bebe tudo. Imediatamente ela pergunta se aquilo era álcool e por que é tão forte. Yu explica que as técnicas modernas de destilação melhoraram muito, então o álcool é muito mais forte.
Ela parece um pouco desanimada, desejando uma Coca-Cola. E percebe uma loira passando com uma bandeja e pergunta se há alguma Coca-Cola por perto. Ela diz que não porque os ricaços só bebem esse tipo de coquetel. Os dois riem se perguntando que tipo de caipira quereria Coca-Cola em um evento como este. Um deles diz para não dizer isso. Ele pode ser alguém importante e está comparecendo a este evento, mas o outro responde que é impossível, e ele provavelmente é apenas um garoto que a senhorita limita. Afinal, ela já ouviu rumores de que Lin Maio devia se casar com alguém da família Pan neste banquete. Agora, Yu entende por que a Imperatriz foi convidada para isso. Ele percebe que, enquanto isso, ela foi chamada a uma mesa. Um homem com cabelo roxo diz que quanto mais alto uma mulher sobe, menos ela vale. Outro homem senta em frente, aí ele diz que isso é uma coisa dura de se dizer e sugere que ele beba em vez disso. Mas o homem de cabelo roxo pergunta se ele está errado, dizendo que uma mulher deve se concentrar em permanecer bonita e encontrar um bom marido. O outro homem pergunta se ele tem alguém em mente. Ele responde que não está muito interessado depois de ver a 12ª esposa de seu pai fugir com seu dinheiro. No entanto, ele menciona que seu pai ainda é forte, apenas 60 anos e pronto para ter mais filhos. Ele diz à Imperatriz que sempre aconselhou seu pai que mulheres de classe baixa não valem a pena. Mas alguém como ela da família Lin deve ter sangue bom para alguma coisa. Ele coloca a mão no ombro dela e pergunta o que ela acha da oferta dele. Enquanto isso, Yu está preocupado, pois sabe que todos neste evento são influentes na cidade. Mas vendo Lin zangada, ele decide que não se importa com isso. Ele agarra o braço do idiota e o torce. O homem, em pânico, pergunta se Yui sabe quem ele é e exige ser solto. Enquanto Lin se pergunta o que ele está fazendo e aproveita a chance para chocar a todos. O homem se liberta e pergunta quem é Yui e se ele perdeu a cabeça. Nosso garoto se apresenta como assistente da senhorita Lin e diz que está fazendo um favor ao homem. Mas o homem aponta para Yui e diz que se ele não se explicar adequadamente, ele terá sérios problemas. Yui inventa uma história sobre ser médico e alega que os nervos do pulso do homem foram danificados. Mas o homem não é tão crédulo e pergunta se é assim que Yui planeja jogar. Ele chama seu guarda-costas e diz para ele cuidar disso. Ele também diz a todos para assistirem e verem o que acontece quando alguém mexe com a família Pan. Yui diz para ele parar de enrolar e entrar logo. O guarda-costas avança para cima dele, prometendo que Yui se arrependerá de suas palavras em breve, mas Yui desvia facilmente do primeiro soco. Ele comenta que, embora as habilidades de boxe do homem não sejam refinadas, são suficientes para lidar com alguém como este. Com um soco na cara, o homem se curva. Enquanto isso, o homem da família Pan diz que o guarda-costas era um cultivador de nível 3. As pessoas na mesa murmuram que alguém tão forte se destacaria em qualquer lugar na cidade de Jian. Então quem exatamente é esse garoto? Com todos chocados, Yui ativa o sistema e recebe um remédio de rejuvenescimento. Então um ancião da família Lin aparece e pergunta a Yui o que está acontecendo. Yui explica sobre a luta do guarda-costas e o ancião murmura que Miao se deve estar perdendo a cabeça. O homem da família Pan pergunta se é assim que eles tratam seus convidados. O ancião, visivelmente perturbado, pede desculpas e promete que eles vão lidar com isso. Mas o homem da família Pan simplesmente diz para esquecer qualquer aliança através do casamento. Estranhamente, a Imperatriz diz a Yui que pensa que se beneficiará com tudo isso. Yui, assustado, se pergunta se ela sabe sobre o sistema. Sentindo-se desconfortável, ele diz que só fez isso porque não gosta de comentários sexistas. Mas a Imperatriz não é facilmente enganada e diz que tem certeza de que é mais nisso. De repente, o ancião aponta para ela e exige uma explicação, acusando de desrespeitar a família. Ele afirma que eles nunca se importaram com suas origens humildes, a criaram com dificuldade e deram-lhe tudo. Então, por que ela os está retribuindo assim? Lin se vira para Yui e pergunta quem é esse homem. Yui responde que não tem ideia. Ele provavelmente é apenas algum ancião aleatório da família. O homem continua gritando, dizendo que a família é proeminente, mas foi humilhada por causa dela e é melhor que ela se desculpe com o jovem mestre da família Pan, e diz para ela ficar calma e que ele vai lidar com isso, mas ela o ignora e pergunta ao tio se eles realmente se consideram nobres, e eles consideram nobres o papel, eles são apenas pessoas sem virtude que só se importam com as aparências. Pela conversa que ouviu, ela já percebeu que eles só se importavam com a fama superficial e não contribuíam com nada de valor real. Ela continua seu discurso, deixando o tio sem palavras, mas ela pergunta se disse algo falso. Ela acrescenta que se eles estão esperando que ela se desculpe, deveriam guardar esse pedido para o caixão dela. A humilhação é tão grande que o pobre homem desmaia batendo a cabeça no chão. O tio se levanta e diz que ela deve estar perdendo a cabeça para dizer tais coisas, mas ela simplesmente afirma que se eles a desculparem, ela está partindo. No entanto, o tio avisa que tudo o que foi dado a ela será tirado e ela será expulsada da família. Naquele momento, outro homem próximo interrompe, pedindo para eles esperarem. Ele se apresenta a Yui e pergunta se pode conhecê-lo melhor. Aproximando-se de Yui, ele diz que ele tem habilidades notáveis se lhe quer saber quem é saber que. O protagonista responde que o mundo marcial é complexo e diversificado e não é conveniente investigar os detalhes de sua vida. Mas então Wei intervém e diz aos convidados que ter o apoio de um grupo marcial como ele seria excelente. Ele pede a Yui para se explicar que apenas diz que não é que ele não queira. É que, tecnicamente, ele nunca teve um mestre formal. O melhor que ele pode dizer é que recebeu alguma orientação de algumas figuras notáveis. Lin Wei acalma todos dizendo que hoje não é hora de discutir negócios. Ele só quer saber sobre o relacionamento de Yui com Lin Miaoxi. Ele explica que, até agora, ele só viu com outra pessoa, mas vê-la acompanhada por um jovem tão talentoso o tranquiliza como o irmão dela. Os homens próximos zombam de Lin Wei, dizendo que antes ele estava pronto para casá-la com qualquer um apenas para formar alianças. A Imperatriz diz que está cansada de toda essa conversa e que é hora de ir embora.
Seu chefe fora da lei vê a cena para eles dizendo que não vai interferir mais. De repente, uma garçonete se aproxima dizendo que o telefone de alguém está tocando, mas Meowth percebe algo, aponta para a garçonete e diz para ela se aproximar. Ela ordena que ela compre 5 caixas de Coca-Cola, não apenas para sua casa, mas para todas as residências da família Lin. O irmão dela parece confuso tentando descobrir o que ela está fazendo. Meowth diz para ele perguntar à garçonete por que ela estava sussurrando sobre os convidados. Yui lembra que era a mesma garçonete que o chamou de pobre antes. Para evitar perder o favor de sua irmã, Wei ordena a Emmett que a garçonete busque toda a Coca-Cola, mesmo que tenha que ir aqui. Mais tarde, eles estão em uma barraca de comida de rua e Yui comenta que não há nada como um lanche tarde da noite. Segurando sua Coca-Cola, Mel se diz que seria ainda melhor se estivesse gelada e oferece a ela uma cerveja dizendo que combina perfeitamente com a comida aqui. Ela pergunta o que é e ele explica que é uma bebida alcoólica com diferentes sabores. Ela experimenta e diz que é bem diferente das bebidas de sua época, mas de alguma forma semelhante à Coca-Cola. No entanto, ela deixa claro que nunca trocaria Coca-Cola por isso. O protagonista começa a pensar que beber da mesma lata seria um beijo indireto e sai correndo dizendo que vai pegar um canudo novo. Enquanto isso, ela percebe 2 homens próximos ameaçando uma jovem. Eles dizem a ela que ela provavelmente não quer que seu namorado descubra sobre isso. A família dela deve muito dinheiro, mas se ela for com eles, as dívidas podem ser quitadas rapidamente. A Imperatriz observa silenciosamente. A mulher protesta dizendo que não quer. Um homem avisa que ela não tem escolha agora. Outro homem começa a empurrá-la, dizendo que será rápido até que uma garrafa seja quebrada em sua boca. Ele cai no chão e pergunta quem foi. Era a Imperatriz que pergunta se ele não estava afim de uma bebida. Os homens se aproximam dizendo que a desgraçada é bem ousada, mas observando-a comer, um deles comenta que beber com ela seria realmente um bom momento. 10 segundos depois, ele está fugindo em desespero pedindo ajuda. Todos são espancados e o pobre cara está chorando que a mulher é um monstro, mas ela pisa nele e pergunta por que ele está indo embora tão cedo. Ela diz que só ia pressionar todos os seus meridianos e drenar sua energia ou talvez forçar seu corpo a acumular energia interna até explodir. O pobre homem está soluçando, dizendo que só quer escapar dela. Yui se aproxima e pergunta o que eles fizeram para provocá-la. Ela responde que não foi nada sério, ela só queria lhe dar uma lição. Enquanto isso, a regra da escola agradece a eles por salvá-la dos agiotas. Ela explica a Yui que estava sendo ameaçada quando seu amigo interveio. O dono da loja interrompe querendo saber quem vai pagar pelos danos. De repente, a polícia chega. Quando eles começam a prender os homens, eles acusam a mulher de quebrar os ossos de todos. Yui sabe que isso pode causar problemas e pergunta à garota se ela pode testemunhar o que acabou de lhe dizer, mas ela foge dizendo que se fizer isso, sua família terá problemas. A Imperatriz diz que não há problema. Yui retruca que é fácil para ela dizer, mas todos aqui vão alegar que ela é culpada. Quando a polícia se aproxima, ela explica que em situações como essa, tudo o que eles precisam fazer é dizer a verdade. Mas Yui agarra seu braço, dizendo que isso não vai funcionar desta vez e foge gritando que se eles ficarem, estarão em grandes problemas. Enquanto isso, o pobre lojista é deixado esperando que alguém o pague. Mais tarde, enquanto descansava em uma ponte, Yui comenta que é bom que ele tenha praticado essas técnicas. Caso contrário, ele não teria sido capaz de correr toda essa distância. Ele está convencido de que ela não era a vilã nesta história, mas acha que ela precisa ser mais cautelosa. Em seguida, vemos um vislumbre do passado da Imperatriz. Yui explica que em seu mundo, falsas acusações são comumente usadas para arruinar pessoas. Rumores são sempre uma mistura de verdade e mentiras. Como ela não gosta de se explicar e tem alguma ignorância sobre o mundo, ela sempre vai acabar em apuros. No ritmo em que as coisas estão indo e com os problemas que ela está causando, ela vai se tornar a vilã deste mundo. Ela simplesmente responde que não se importa e não está muito interessada, e declara que de agora em diante ele vai ficar de olho em cada palavra e ação que ela tomar. Se necessário, ele vai garantir que ela não encontre nenhum problema. De repente, a Imperatriz se joga em cima de Yui e pergunta se ele quer ir com ela para o mundo de onde ela veio. Corando, Yui pergunta do que ela está falando. Ela se aproxima, pega no rosto dele e revela que o nome da verdadeira Imperatriz é Qin Yin. Na cena seguinte, eles estão entrando na casa de Yui. Ele nota algo loiro no sofá e se pergunta quem é, mas ao se aproximar, ele se assusta ao encontrar seu amigo que deixou uma boneca inflável no sofá. Ele diz para ela esperar um momento enquanto ele limpa o espaço. Mais tarde, ela se senta e ele pergunta sobre chamá-la de Qin Yin. A Imperatriz explica que dentro de seu corpo há outra alma conectada dela. Então o corpo de Lin Miao contém a alma da Imperatriz, mas a alma da Imperatriz também está ligada a outra. Aparentemente, neste momento, essa alma conectada assumiu o lugar de Qin Yin. Ela explica que como Lin bebeu álcool, a alma conectada conseguiu assumir o controle. Ela pega no rosto dele e diz que se ele puder ajudar Qin Yin, ela ficará em dívida com ele para sempre. Ela se oferece para passar todo o conhecimento que tem para ele. Ao contrário da bruxa nativa, que é a Imperatriz, ela afirma possuir imenso conhecimento. E ainda está confuso, tentando descobrir onde essa lunática está indo com isso. Ele pergunta como pode ajudá-la. Ela diz que precisa de ajuda para remover o selo em seu ombro. Pegando no braço dele, ela diz que vai ensiná-lo a técnica para removê-lo ou pelo menos diminuir seus efeitos. Nosso garoto diz que está tudo bem. Ele vai tentar ajudar, mas ela não precisa se preocupar em retribuir de forma alguma. Ele pergunta se tudo o que ele precisa fazer é atingir o selo com energia e ela diz que sim. Em vez disso, ele atinge para ver se ela vai desmaiar, murmurando para si mesmo que esse negócio de troca de corpo está saindo do controle. A cena muda para a família Lin batendo na porta de uma casa. Uma mulher de cabelo roxo atende, dizendo que eles deveriam ter recebido a mensagem de que o mestre não apareceria. Está cool. Lin Wei garante a ela que eles não tomaram muito do tempo dela, explicando que o mestre Wu chegou na cidade e eles prepararam um banquete. No entanto, eles notaram que o outro ancião não compareceu e ficaram preocupados que ele pudesse ter problemas de saúde. A mulher diz que o mestre está bem e eles não precisam se preocupar.
Ela fecha a porta na cara dele, deixando Lin Wei frustrado porque ele só queria entregar uma mensagem. O grupo reclama que o velho tá realmente complicando suas vidas. Lin Wei os aconselha a se acalmarem, lembrando-os de que ninguém na cidade pode se opor ao Mestre Wang. Eles saem, estando a não danificar seu relacionamento com a família Wang. A mulher entra novamente na casa e diz ao mestre que mandou os visitantes embora. Ele agradece, dizendo que poderia ter se encontrado com eles, mas preferiu passar tempo com sua neta. Essa neta Xiaotu pergunta por que ele tá tratando assim. Seu avô diz que é porque ela continuou falando sobre perder para um jovem que tinha praticado muito menos do que ela. Ela se desculpa, mas insiste que Yui é impressionante e seu avô entenderá quando conhecer o garoto. De volta à casa de Yui, a Imperatriz observa, ela nunca pensou que teria um dia como este, e diz que é graças ao álcool moderno. Ela nota um hematoma em sua testa e pergunta o que aconteceu. Ele evita a pergunta, dizendo que ela deve ter batido a cabeça em algum lugar acidentalmente. Ele entrega algo para ela beber, brincando que não esperava que ela tivesse uma tolerância tão baixa. Ela explica que é porque ela experimentou poucas coisas neste corpo mortal. Enquanto ela vai beber, Yui pergunta sobre as duas personalidades e a pessoa chamada Heimin. A Imperatriz cospe a bebida e pergunta se ele realmente conheceu o Heiming. Yui diz que sim e explica que a mulher se apresentou como um espírito preso em seu corpo buscando ajuda para escapar. A Imperatriz confirma que é verdade. Heiming é um espírito que ela aprisionou em um artefato para continuar fortalecendo e pergunta se ela está falando sério e se pergunta como alguém roubou o espírito de outra pessoa. A Imperatriz explica que envolve descascar a pele da pessoa enquanto ela ainda está viva, extrair o fluido espinhal e usar tortura sem fim para separar a alma do corpo e selá-la em um arteato. Ela então pergunta a Yui se ele se arrepende de ter salvado a pessoa errada. Ele relaxa e diz que não. Ele fez a escolha certa. Pelo menos ao ajudá-la, ele sabe o que ela quer. Mas com Heiming, ele não tem ideia de quais são suas intenções. A Imperatriz diz que ele tomou uma decisão sábia porque se Heiming tivesse despertado, ela o teria matado. Yui se pergunta do que ela está falando e por que ele sente que ela está enganando. Agora ela reclama de dor no ombro e Yui, sempre oportunista, se oferece para fazer uma massagem nela. Mas então seu amigo entra, vê os dois e acusa Yui de mentir sobre trabalhar até tarde quando ele está claramente em casa. Bu percebe que Yui trouxe a Imperatriz e imediatamente diz que vai embora para que eles possam ter um lugar só para eles. No entanto, ele pega Yui antes de sair, perguntando se ele está fazendo coisas de adulto na frente da boneca no sofá. Yui o empurra para longe, dizendo para ele parar de deixar a boneca inflável jogada por aí. A Imperatriz, enquanto isso, está calmamente comendo a comida que Yu trouxe. Bu pergunta se ela é realmente a chefe de Yui. Quando Yui confirma, Wu começa a oferecer coisas a ela entusiasticamente. Ele mexe em uma gaveta e pede para ela esperar um momento. Tirando uma sacola suspeita, ele diz que contém alguns doces que ele comprou há 3 dias e quer dar a ela. Yui pergunta por que Wu escondeu os doces dentro de uma meia suja. A Imperatriz observa eles discutirem, dizendo que parece estranhamente familiar. Wu tá de joelhos implorando a Yui, dizendo que quer comparecer a um famoso show de celebridades amanhã. O problema era que os ingressos estavam esgotados, mas Wu vê que ela trabalhava para a Lin Corporation. E diz para ele parar de seguir essas celebridades da internet, lembrando da última vez que ele estourou seu cartão de crédito. Mas Wu responde que Yi nunca entenderá o que é o verdadeiro amor. Ele afirma que apoia sem esperar nada em troca. E Yu apenas responde que conhece um amigo muito bem. Wu então mostra uma foto do artista e promete não se preocupar. Ele vai garantir que Wu consiga um ingresso. Algum tempo depois, a Imperatriz está escrevendo alguns talismãs. Wu pergunta se ela é louca e Yu explica casualmente que ela foi para as longas montanhas e gosta de fazer isso. Miel dá um para ele e diz para ele injetar energia verdadeira nele, mas Yui, sendo cauteloso, quer saber o que ele faz primeiro? Ela explica que é algo simples para ajudá-lo a reunir mais energia. Como ele está prestes a avançar, pode ser muito útil. Ele pergunta se os céus o punirão por usá-lo, e ela responde que ele está longe de ser importante o suficiente para atrair esse tipo de atenção. Ela então se levanta e diz que também vai cultivar, pois não pode se dar o luxo de perder tempo. Yui acha que esta é a chance perfeita para ir ver uma celebridade da internet com seu amigo. No dia seguinte, o evento está acontecendo. Jean do trabalho, bode expiatório óbvio, foi quem conseguiu os ingressos para Yui. Ele os entrega e vai embora, dizendo a Yui para se divertir. Wu agradece chamando de verdadeiro irmão. No local, Yu pergunta sobre o que é o evento. Wu explica que é para promover o dano urbano por um dia, mas ele rapidamente acrescenta que o evento real não importa. O que importa é o que está no palco. A celebridade agradece a todos por apoiá-la tanto. Wu pergunta a Yu se ela não é a coisa mais fofa que ele já viu. Yu concorda, mas acrescenta que uma mulher não deve depender apenas de sua aparência. A moça ouve isso e não parece satisfeita. Então outro homem sobe ao palco e ela diz que devem apoiar todos os vendedores e construir uma cidade melhor juntos. Ela tira a sandália e caminha em direção ao homem como se planejasse algo sinistro, dizendo que aqueles que não ouvem os conselhos merecem punição. O naturalmente começa a gritar que também quer ser punido. O homem no chão parece estar se divertindo, e Yui comenta que algo sobre isso está estranho. De repente, o homem morde o pé dela e a moça pergunta se ele não é um ator. Yu atira para frente dizendo que vai ajudá-lo. O homem continua a devorar o pé dela até o vou se chocar contra ele, dizendo para ele se afastar. Os dois homens trocam olhares por um segundo antes de serem socados na cara. A multidão avança gritando para não tocar em Yan Yan. Mas Yan Yan ignora todos e se aproxima de Yui, agradecendo por ajudar a tempo. Emocionada, ela diz que se não fosse por ele, não sabe o que teria acontecido. Wu, já apaixonado, murmura que o charme dela é difícil de resistir. No entanto, as pessoas próximas da outra pessoa segurando a mão dela e avançam, dizendo para Yui soltá-la. E tenta explicar que algo está errado, mas ele também não consegue soltá-la. Yan Yan pergunta se ela é mais forte do que ele esperava, enquanto Yui se pergunta por que ela está mexendo com ele.
Ela finalmente solta a mão dele e diz que tem certeza de que ele pode lidar com isso, mas Yui não quer se envolver na nossa loucura e foge. Mais tarde, ele tá em um beco, exausto de fugir desses lunáticos, é quando um homem de terno aparece dizendo que finalmente o encontrou. Yu pede ao homem para ser razoável, explicando que ele não fez nada de errado. É Yan Yan que é louca. Mas antes que ele possa terminar, o homem quase corta sua garganta. Yu pergunta quem ele é, mas o homem está mais interessado em como Yui desviou do ataque. Agora ele está convencido de que Yui está envolvido na morte do filho do velho. Yu percebe que o homem tem a mesma energia daqueles que o atacaram antes. Ele ataca o homem usando o passo instantâneo para ficar atrás dele e acerta um soco que o lança contra a Lazy. Yui se aproxima com uma mão no bolso e diz que deixou algumas costelas intactas porque precisa de algumas informações. De repente, Yui é quase atingido por um orbe negro e jogado para trás. Um homem careca aparece e pergunta por que Yui é tão rápido. Dois outros aparecem atrás dele, dizendo que é melhor eliminá-los juntos e dividir a recompensa depois. Yui não tem certeza se consegue lidar com 3 oponentes de uma vez. Naquele momento, o aparece dizendo que finalmente o encontrou e agradece por tê-lo jogado em Yan Yan, mas então o percebe todos os homens cercando-os e pergunta se ele chegou na hora errada. O homem careca responde não. Você veio no momento perfeito. Lu tá quase esmagado, gritando por ajuda e perguntando o que está acontecendo. Yu acerta um golpe no homem careca, mas sabe que as coisas ficaram mais difíceis, já que agora ele tem que proteger outra pessoa. Ele diz a U para correr em direção a ele, mas mais 2 homens aparecem, declarando que ninguém sairá vivo. De repente, uma nuvem de fumaça enche o ar. Na confusão, um dos homens acidentalmente dá uma joelhada em seu aliado. Ele se desculpa e o outro diz para ele ter cuidado. Olhando ao redor, eles não conseguem encontrar onde Yui e Wu foram. Yan Yan de repente aparece e resgata Yui. Um tempo depois, eles estão todos exaustos e Yan Yan diz que este lugar é seguro o suficiente. Ela explica que aqueles homens são da Legião Marshall, mas não ousariam persegui-los aqui. Wu tá espalhado no chão, murmurando que não consegue acreditar que foi salvo por Sodiosa. Yui se apresenta a Yan Yan e diz que deve um favor a ela, mas ela simplesmente pede para ele não contar a ninguém sobre isso porque ela também não quer ganhar uma reputação. Wu, agora apaixonado, se pergunta como ele jamais pensou por um momento que ela pudesse ser um demônio. De repente, Yan Yan muda sua expressão e pergunta se ele consegue ouvir. Yu pergunta, ouvir o quê? Ela diz, obviamente, ao som do seu batimento cardíaco. Ela explica que ele acabou de ser salvo por uma garota adorável, modesta e de bom coração que não pede nada em troca. Certamente, você deve estar pensando que ela é perfeita como futura esposa. É por isso que o coração dele está acelerado. Naquele momento, Yui percebe que essa garota é insana. Mais tarde, no parque, Yui pergunta por que, se ela é tão habilidosa, não revidou contra o cara no palco. Ela explica que é política da empresa. Ela tem que parecer vulnerável e fraca. Essa é a única maneira de ser alguém que todos querem proteger. E pensa consigo mesmo que seu pobre amigo está sempre sendo enganado. Ele ignora a pergunta sobre a Legião de Artistas Marciais. Yan Yan se surpreende que ele não saiba e explica que é um grupo de assassinos que, claro, usam artes marciais. Eles são uma organização subterrânea bem conhecida, mas se ele quiser saber mais, terá que comparecer a mais eventos dela. Ela oferece um desconto se ele fizer isso. Shijin diz que vai dar 20% de desconto se ele decidir rápido. Tarde demais. Yu já tá de volta à cidade percebendo que precisa ficar mais forte por causa dessa estranha legião. Ele se lembra de Myoji mencionar que precisará de um jade espiritual e decide ligar para ela. Ela diz para ele ir a uma loja de jade, injetar energia nas pedras e ele saberá qual é espiritual. Antes que ele possa dizer mais, ela diz que tem que voltar para sua prática e desliga. Yu se lembra que ganhou uma recompensa por chocar aqueles caras no beco. Parece ser uma técnica de penetração, embora ele não tenha ideia do que isso significa. Para testá-la, ele a usa e olha para uma mulher, percebendo que é uma técnica de penetração visual que o permite ver o esqueleto dela. Sem se impressionar, ele reclama que o sistema parece querer transformá-lo em um médico ortopédico. Mais tarde, a cena muda para o mercado de antiguidades. Alguns homens observam enquanto Yu injeta energia em peças de jade, purificando-as no processo. O lojista pergunta se ele tem algum tipo de fetiche por jade, já que está babando por eles, e pergunta sobre o preço. O lojista elogia seu olhar para a qualidade e diz que uma peça de jade vale 2.000 ai. Sem jeito, Yui responde que o jade ainda está cheio de impurezas, então ele vai dar uma olhada em outros lugares. Enquanto ele sai, ele murmura que o cara rouba clientes mais do que um banco. De repente, Xiaotu vê Yui e pergunta o que ele está fazendo ali. Ele explica que está procurando um amuleto de jade e ela diz que é uma coincidência, pois eles também estão. Ela o apresenta ao avô dela, dizendo que este é o cara sobre quem ela falou outro dia, e cumprimenta o velho que se apresenta como Won. Won menciona que ouviu de Xiaotu sobre o quão forte Yui é e como ele a derrotou em uma luta. Por esse motivo, ele gostaria de convidar Yui para um duelo. No entanto, Yui imediatamente quer recusar, dizendo que o velho está exagerando. Won se desculpa, dizendo que ficou curioso e agiu de forma imprevisível. Xiaotu diz a eles que estão indo embora e diz que podem brincar quando tiverem a chance. Enquanto Yui observa o velho se afastar, Won de repente tenta socá-lo, mas Yui está pronto. E pergunta se Won não está muito velho para estar usando truques sujos como este. Won rasga sua camisa enquanto seus músculos incham, dizendo que não vai deixar ninguém roubar a admiração de sua neta. Ele diz a Yui para se preparar, pois hoje ele experimentará a força da sabedoria. Eles se preparam brevemente, antes de Won lançar uma enxurrada de socos em Yui. Xiaotu implora ao avô deles para se acalmar, dizendo que não é tão sério assim. Mas Yui responde que agora ele tem que lutar por sua dignidade. Won elogia as habilidades de Yui, mas diz que ele ainda está longe de merecer a admiração de Xiaotu. Xiaotu sai correndo, dizendo que terá que encontrar Irmã Lin para parar isso. Won salta em Yui, ativando um soco flamejante, e consegue bloquear, mas luta para encontrar uma brecha para um contra-ataque. Então ele se lembra da técnica de penetração. Enquanto Won se aproxima perguntando se Yui não consegue acompanhar, Yui combina a técnica de penetração com um punho celestial e acerta um soco bem no ponto fraco de Won.
A combinação de técnicas funciona melhor do que Yui esperava e o sistema o parabeniza, desbloqueando o punho de penetração. Yui ataca Won, dizendo que é hora de um contra-ataque. Won sorri, dizendo que vão resolver isso com um soco, e percebe que o ponto fraco de Won está no ombro, mas infelizmente Won se esquiva. Won zomba dele, perguntando se ele está ficando sem energia. Won acerta um golpe sólido no estômago de Yui, fazendo seu sangue desabar. Won limpa as mãos, dizendo que Yui precisa de mais prática. Algum tempo depois, Yui acorda se perguntando o que aconteceu. Olhando para o lado, ele vê alguém parado na frente dele. É a Imperatriz que comenta que não sabia que ele tinha o hábito de dormir nas ruas. Yui perguntou por que ela tá lá, e ela responde que ouviu falar de um forno de refino por perto e Pen pensou que ele deveria dar uma olhada. Ela se agacha na frente dele, agarra suas roupas e ele pergunta desesperadamente o que ela está fazendo. Ela responde que, felizmente, ele não está gravemente ferido, acrescenta que o cultivo de Won é o melhor que ela já viu por ali. Levantando-se, ela o aconselha a tomar isso como uma lição. Ele não deve sair arrumando brigas sem ser forte o suficiente para isso. Lutando para se levantar, Yui diz que foi forçado a entrar na batalha e lembra que, durante a luta, ele usou a técnica de penetração e notou uma lesão no ombro de Won. Ele diz que parou antes de acertá-lo diretamente, pois isso teria causado grandes problemas. Yui se pergunta se ela está realmente preocupada com ele. Ele estende a mão para segurar a mão dela, dizendo que não é nada sério e sugerindo que conversem enquanto caminham. No entanto, ela pede para ele não tocá-la, já que ele está todo sujo. Enquanto isso, em outro lugar, Won está se perguntando para onde seu coelhinho foi sorri, aceitando que o garoto que ela apresentou era Persim. Ele se lembra daquele último soco de Yui, admitindo que foi perigoso. Rindo, ele ainda diz que suas habilidades são superiores, mesmo sentindo uma dor imensa no ombro esquerdo. Naquele momento, ele ouve Xiao Tu chamando de Manyin, dizendo que o encontraram. Olhando para os dois, ele pensa que deveria apenas fingir estar inconsciente. Em outro lugar, Gu está com uma mulher em uma loja de jade. Ela agradece por ajudá-la, o abraça e diz que na festa da próxima semana ela será a mais deslumbrante. Gu responde que claro ele ajudaria, já que suas famílias são amigas próximas, mas em seus pensamentos ele apenas pensa que se ela não fosse lidar com Yui, ninguém seria amigo dela. A mulher pergunta quem é aquele que ofendeu Gu e acrescenta que ela até foi à casa da irmã dele, onde comeu alguns bolinhos enquanto conversavam. Irritado com a excessiva proximidade dela, Gu pensa que essa mulher só se importa em comer. Alguns minutos depois, Yui chega à loja de jade e diz que levar uma das pedras. Ele pediu ao vendedor para abri-la, e quando ele faz isso, ele descobre um jade enorme dentro. Ele explica que as últimas 3 pedras que Yui pegou estavam todas cheias de jade. As pessoas na loja estão confusas, pois as pedras que escolham nunca contêm jade. Confiante, Yui diz que comprar jade ali é muito econômico. Olhando para as pedras no balcão, ele pensa que, usando sua técnica, ele pode fazer o que quiser. Ele pergunta à Imperatriz se as pedras que ele escolheu são suficientes, e ela responde que já são utilizáveis. Ele pega uma das pedras e diz que ela poderia usá-la como um acessório. Colocando a pedra perto de ela, ele comenta que combina com ela e sugere que ela poderia fazer um pingente ou algo assim. Envergonhada, a Imperatriz se vira dizendo que ela não usa tais coisas, e pergunta se ela geralmente não compra acessórios, e ela responde que não é isso, mas ela não usaria algo inferior e cheio de impurezas. Yui comenta que ter dinheiro é incrível. Naquele momento, a mulher que estava com Gu chega ao local. Gu pergunta o que está acontecendo, e o lojista animado diz que o jovem trouxe 2 raridades para a loja, Veda Imperial e Esmeraldas Vermelhas. Ele se vira para Yui e o parabeniza por revelar esses tesouros na loja, o que também impulsiona a reputação da loja. Sarcasticamente, Yui responde que não esperava que tal lugar pertencesse a alguém como Gu. Este homem fica furioso ao ouvir Yui falar assim, mas ele pensa que é raro ele vir ali para escolher uma pedra para sua irmã Xiaokui, então ele se sente completamente derrotado desta vez. Xiaokui naquele momento se pergunta se aqueles jades imperiais são mais valiosos do que o colar que Gu deu a ela. Ela se aproxima de Gu e pergunta se ele conhece aquelas pessoas. Ele responde que o cara o irrita em todos os lugares. Então ela diz, então é aquele cara, acrescentando que ela nem precisava procurá-lo porque Yui apareceu bem na frente dela. Apontando o dedo para ele, ela ordena que Yui deixe os jades e se desculpe com Gu para acabar com esse assunto. Sorrindo, Yui diz que quando eles estavam comprando, ele pensou que Gu tinha algum problema de estômago que até o arroz mais precisa ser comido em grandes quantidades. Ele continua dizendo que sempre respeita as pessoas, mas se eles gostam tanto daquele pedaço de jade, ele pagará 100 min. Irritada, a mulher pergunta se Yui é de fora da cidade e veio ali para implorar. Neste ponto, Gyu acena para seus guarda-costas que se aproximam de Yui e dizem que não vão machucá-lo, mas Yui sorri confiantemente. Com um único soco, ele nocauteia os 2 homens, deixando Gu aterrorizado. Gaguejando, Gu pergunta o que Yui vai fazer. Yui comenta que percebeu que Gu não está em boas condições ultimamente e pergunta se seus intestinos estão melhorando. Lembrando daquele dia fatídico, Gu recorda que foi ao médico e teve uma infecção, mas pensou que era um segredo particular. Gu pergunta como Yui sabe disso e tem algo a ver com ele. Dando um tapinha na barriga de Gu, Yui diz que é melhor criar tráfego do que um bloqueio. Ele então diz que já deu conselhos suficientes e se despede. A Imperatriz pergunta o que Yui está fazendo. Enquanto eles saem da loja, ele diz que era apenas um pequeno detalhe e a chama para ir com ele. Aquele tapa de Yui desencadeou algo no corpo de Gu. Ele se inclina agarrando seu estômago, dizendo que dói. Xiaoqi chega atrás dele naquele momento e pergunta se ele está bem. Ele tenta dizer a ela para não se aproximar, mas é tarde demais. Uma explosão acontece. Xiaoqi é coberta por algo quente e marrom. Gu se sente aliviado naquele momento, mas a pobre Xiaoqi provavelmente se sente como se estivesse no inferno.
Enquanto isso, na mansão Wang está sendo examinado por um médico. Xiaotu está muito preocupada com a lesão de seu avô. O médico diz que o fluxo de energia verdadeira foi bloqueado, mas usando a técnica das 9 agulhas, a vida de Wang foi salva. Ele explica que a lesão no ombro é devido a uma doença crônica que ele tem há muitos anos. Wang agradece e diz que conhece bem seu próprio corpo e ainda não está morrendo. A irmã Lin diz que cuidará dele dia e noite. Ela se vira para um dos criados e pede para ele ajudar o médico a se instalar. Xiaotu se aproxima de seu avô com lágrimas nos olhos e ele pergunta por que ela sente pena dele quando ele ainda pode lutar. Naquele momento, ele sente a pressão de uma aura sinistra por perto. Lin pergunta se é divertido sair arrumando brigas. Wang diz que não é exatamente uma luta, mas sim uma questão de orgulho. Ela então pergunta se o chefe da família desmaiou na rua por uma razão tão ridícula. Wang tenta mudar de assunto, mas Lin insiste dizendo que ele é tão despreocupado enquanto ela, em seus 20 e poucos anos, foi forçada a se tornar uma velha. Wang comenta que com apenas 2 anos restantes antes de completar 30 anos, ela não pode realmar, se chamar de 20 e poucos anos. Irritada, Lin diz para ele retirar isso. Naquele momento, um dos mordomos chega informando Lin que algumas famílias da área ouviram falar da queda de Wang e vieram visitar. Lin acredita que esta visita tem segundas intenções. Wang pede para ela ir recebê-los e dizer a eles que ele só machucou a mão enquanto brincava. Lin responde que essas pessoas não são jovens o suficiente para acreditar mais nessa desculpa. Wang insiste que Lin vá e, relutantemente, ela sai para lidar com a situação. O mordomo comenta que o garoto que lutou com Wang apareceu no mercado de Jade. Xiaotu pergunta a seu avô se Lin vai atacar Yui. Ele responde que a família Wang é teimosa de cima a baixo e não há como impedi-la de fazer o que ela acha que deve ser feito. Ele acrescenta que, neste caso, Xiaotu deve avisar rapidamente o garoto e dizer ele para se esconder de Lin. Xiaotu diz que vai ligar para Yui imediatamente. Enquanto isso, em frente à mansão Wang, várias pessoas estão especulando sobre o que pode ter acontecido com Wang. Um homem comenta que parece que a cooperação terminou depois que o velho fez aquilo. Outro homem diz que vai se aliar rapidamente à família Liu. Um terceiro homem responde que a conclusão do Sr. Ma é precipitada porque eles não sabem a condição real de Wang. Ele também acrescenta que a gestão da família Wang é altamente conceituada. Ele continua dizendo que o próximo chefe da família Wang é apenas um adolescente covarde e que a família Liu foi realmente reprimida uma vez. Lin Wei pensa que ele não deveria andar com aqueles idiotas. Mas, se o velho Wang não estiver bem e o futuro chefe da família for um adolescente inexperiente, ele pretende mostrar boa vontade e construir um bom relacionamento com ela. Um homem se apresenta como Song Alin e diz que veio visitar Wang porque ouviu dizer que ele não estava bem, trazendo remédios com ele. Ele grita pedindo para ser conduzido para ver Wang. Um dos homens pergunta se aquele cara não é da família Liu. Outro responde que sim, mas ele não entende por que ele está lá. Já que as duas famílias estão abertamente em desacordo, os guardas avisam que ninguém pode entrar no pátio da família sem um convite. Lian pede para deixarem ele entrar, mas o guarda questiona o que ele está fazendo ali. Lin Wei comenta que Lian deve ser o chefe da família Liu e veio pessoalmente para ver a verdade sobre a família Wang. Lian caminha em direção aos guardas e pergunta se eles não querem salvar seu mestre, pois ele trouxe um remédio que salva vidas, mas eles ainda não o deixam entrar. Frustrado, Lin chama seus seguidores para ajudá-lo a invadir a casa de Wang. Ele atinge um dos guardas dizendo que esta é a chance que ele sempre quis para descobrir a verdade para seu mestre. Lin chega no meio do caos, carrega um de seus socos flamejantes e ataca Lian diretamente, queimando completamente apesar de suas tentativas de se proteger. Lin comenta que ele é muito ousado para causar problemas ali. Olhando para ela, Lin pensa que ela é mais forte do que da última vez que se encontraram. Ele se aproxima e tenta se justificar, dizendo que ouviu dizer que Wang estava doente e trouxe pílulas secretas de sua família para ajudar. Mas Ling o ignora e diz aos outros homens que Wang está bem. Se eles não têm mais nada a dizer, ela diz para eles irem embora. Os dois homens trocam olhares e perguntam o que realmente aconteceu com Wang e se eles podem visitá-lo. Ela responde que ele passou a noite jogando jogos e acabou machucando a mão. Um dos homens pensa que esta é provavelmente uma desculpa esfarrapada, mas diz que se for esse o caso, tudo bem. Outro homem diz que é bom que Wang esteja bem, mas tem mais um problema para discutir. Lin diz para ele falar e ele menciona o problema financeiro atual. Outro homem diz que espera que Lin os ajude a resolver isso. Mas em seus pensamentos ele só quer aproveitar os benefícios garantidos pela família Liu e parar de mexer com o velho de Mercê. Lin responde que é claro, ela vai ajudar, mas deixa que eles decidam se querem ficar ou não. Eles dizem que estão enfrentando uma situação difícil e sairão antes do dia 7. Lin responde que o mestre recebeu as mercadorias e certamente os reembolsará. Enquanto ela se vira, ela se pergunta se este é o plano de Wang. Observando os homens, ela pensa que cada uma dessas famílias tem intenções maliciosas e que a tentação os impedirá de se conterem. Naquele momento, Wang está explicando algumas coisas para Xiaotu. Wang diz que aquelas pessoas que vêm para a família Wang abandonarão o barco no momento em que enfrentarem qualquer turbulência. No futuro, quando Xiaotu tiver que lidar com eles, ela saberá com quem pode realmente contar. Ela pergunta se esse é o plano do avô dela. Ele questiona se ela acha que ele viveu toda a sua vida em vão, mas admite para si mesmo que a princípio fingir desmaio parecia inútil, mas acabou funcionando no final. Enquanto os homens vão embora, Lin comenta que a lesão de Wang é real e que se a família Liu continuar a se aproveitar disso para atacá-los, será problemático. Ela acredita que Wang precisa de um verdadeiro aliado. Observando os outros homens, Leon diz que com base nas informações que eles reuniram, ele pode tirar vantagem da fraqueza do velho hoje. Ele pega uma pílula que trouxe, coloca na boca e pensa que aquelas pílulas foram feitas para ele. Uma aura violeta o rodeia e ele declara que mesmo que ele caia aqui, ele lutará por seu mestre Lu. Nosso protagonista chega à mansão Wang naquele exato momento. Leon tenta socá-lo, mas ele é repelido por um poderoso escudo de sino dourado. Yui se pergunta se ele acabou de nocautear alguém.
A voz de Wang é ouvida então, ordenando que deixe o irmão passar, pois ele é um convidado pessoal. Confuso, Yui pergunta se Wang não estava gravemente ferido e por que ele pode ouvir sua voz agora. Os homens ao redor também estão intrigados, pois era inconfundivelmente a voz do velho Wang. Mais uma vez, Wang grita para que o deixe entrar. Lin, surpresa, se pergunta se isso também faz parte do plano do velho. Xiaotu vem buscar Yui, dizendo que estava esperando por ele há muito tempo. Lin Wei reconhece o protagonista, enquanto Lin pergunta se Estilo Wei é um aliado da família Wang. Enquanto isso, no hospital municipal, Shao Kai está deitada na cama inconsciente. Gu tenta falar com o Sr. Liu sobre a condição dela, dizendo que ela está estável e que ele vai embora primeiro. Este é Liu Fei, o pai de Shao Kai. Enfurecido, ele diz que se descobrir quem jogou aquilo no rosto de sua filha, ele acabará com essa pessoa. Um dos homens de Liu Fei aparece e relata que Leon disse que Wong está bem. Liu Fei comenta que ele sabia que havia algo suspeito sobre aquele velho imortal. O homem continua dizendo que ninguém foi recebido, exceto alguém chamado Lu Wei, que parece ser favorecido por eles. Liu Fei responde que ele nunca ouviu falar desse cara. Gu furiosa dispara dizendo que mais uma vez é aquele Wei. Liu Fei pergunta se Gu conhece. De volta à mansão Wang, Lin pede para Yui entrar com ela. Sorrindo, o protagonista diz que tem mais uma pessoa para entrar. Leon, que ainda estava no chão, diz que só uma tempestade poderia derrubar uma árvore. Ele começa a se levantar, afirmando que este pequeno revés não o impedirá de ser leal ao mestre Lu. No entanto, alguém de repente cai em cima de Leon, jogando de volta ao chão. A Imperatriz chega naquele momento e comenta que seria bom aplicar a técnica de purificação corporal. Ela pergunta a Yui como ele usa fugir e deixar tanta sujeira em seu corpo. Algumas cenas antes, Yui tinha fugido levantando poeira que caiu sobre a Imperatriz. Yui responde que ele estava apenas com pressa. Algo naquele momento chama a atenção da Imperatriz. Lin olha para ela e percebe que não há nenhum traço visível de respiração, concluindo que a formação de Lu Wei pode não ser tão simples. Ela se vira para entrar na sala e comenta que, como ela é amiga do protagonista, ela também é bem-vinda. Dentro da sala, Xiaotu tenta conhecer a Imperatriz e oferece-lhe um pouco de chá. No entanto, algo sobre a Imperatriz a intriga e ela se pergunta se aquele tamanho é normal. O protagonista pergunta se as lesões de Wong estão bem e acrescenta que, durante a última luta deles, ele notou uma lesão em seu ombro. Sorrindo, Wong comenta que o protagonista realmente tem truques na manga. Ele pergunta se aquele soco falhado foi intencional e diz a Lu Wei para não se preocupar, pois ele está bem e breve eles poderão lutar novamente. Xiaotu pergunta se a lesão de seu avô não foi causada por Lu Wei. Aliviada, ela diz que pensou que a irmã Ninku daria de luz. Ling então pergunta a Xiaotu se ela acha que ela está fingindo que nada aconteceu apenas para apunalar o protagonista pelas costas mais tarde. Xiaotu responde que sim. Enquanto isso, a Imperatriz, que havia se levantado, observa as pinturas nas paredes e pergunta ao Wang o que são aquelas. Ele responde que sua família, os Wans, são praticantes de artes marciais cheios de genéis ilustres. Ele se levanta e diz que todos aqueles genéis foram para o campo de batalha e lutaram bravamente para defender o país. Ao longo dos anos, a família Wong gradualmente ganhou mais poder. Lin comenta que, mesmo que as pessoas pareçam respeitá-lo na superfície, elas nunca descartaram o poder da família Wong. O protagonista então entende o panorama geral em relação às famílias. Lin pensa que permitir que Xiaotu se aproxime de Yui também faz parte do plano do velho. Observando os dois, ela conclui que se Yui quiser se juntar à família, ele será bem-vindo. E olhando para ele agora, ele parece uma pessoa honrada. Ao fingir a piora de sua condição, Wang conseguiu aproveitar a situação para manipular muitas forças marciais e testar o caráter de Yui. Lin conclui que Wang matou 3 coelhos com uma cajadada só e o considera muito astuto. Observando Lin, Wang diz que parece que ela descobriu seu plano, mas em vez de 3 pássaros, ele pegou 4 de uma vez. Ele então comenta que essas pessoas estão dispostas a aceitar qualquer coisa, mas ainda gostam de lidar com o irmãozinho Liu. Ele acrescenta que ele e o protagonista poderiam ter mais contato no futuro. No entanto, Yui sente que há algo de errado com toda essa situação. Naquele momento, Wong já está pensando em como capturar e controlar o protagonista mais tarde. No final, ele planeja vencer e ainda ser agradecido por Yui. Xiaotu pergunta ao avô se ele está planejando usar Yui como isca. A Imperatriz diz que ninguém em uma posição baixa pode se dar o luxo de ofender os outros lá, acrescentando que ninguém agiu ainda porque a hora não era certa. Olhando para o velho Wang, ela comenta que após observar a situação no pátio mais cedo, teme que algumas pessoas estejam procurando uma chance de se rebelar. Ela se vira para o velho e diz que naquele momento todos no pátio estavam pedindo para que alguém fosse entregue. Ela pergunta se ele realmente quer que ela continue falando sobre isso. Confuso e surpreso, Yu ouve a conversa enquanto Lin pensa que no futuro muitas pessoas vão querer derrubar a família Wang, mesmo que não seja um ataque direto, inevitavelmente acontecerá. O protagonista reflete sobre tudo que aprendeu e ouviu sobre a família Wang e seu plano de usá-lo como isca. Xiaotu pergunta ao avô se isso está realmente acontecendo. O velho está chocado, querendo saber quem é essa jovem. E ao observar a grandiosidade da Imperatriz, se pergunta por que se sente tão cativado e subjugado por ela. Ele se sentiu tão confortável com o julgamento dela da situação que no final só queria agradecê-la e se curvar. Ele diz que a Imperatriz está preocupada com Yui ser um alvo e que a família Wong naturalmente não ficará parada ignorando isso. Ele então comenta que se ambos tiverem mais perguntas, devem prosseguir. Xiaotu diz que Yui pode sentir à vontade para perguntar a ela se ele se sentir envergonhado. O protagonista reflete por um momento sobre a herança de artes marciais da família Wang e pergunta ao velho se ele poderia fazer uma cópia de alguns dos exercícios da família. O velho responde que existem alguns exercícios que podem ser úteis para Yui e o ajudarão com o treinamento de artes marciais. Mas ele enfatiza que não compartilhará a técnica do punho flamejante, que é da maior importância para a família Wang. Xiaotu encara o avô, mas ele diz que implorar não mudará sua mente. Yui entende e responde que algumas técnicas secundárias seriam suficientes. A Imperatriz comenta que gostou muito das árvores e flores do pátio Wang.
E o velho explica que eles têm uma origem antiga, oferecendo-se para enviar algumas mudas se ela desejar. No entanto, ela responde que só quer algumas flores e folhas das árvores para consumo, pois não sente o aroma e o sabor que elas trazem para a comida há muito tempo. Envergonhado, o protagonista comenta que já imaginava que ela diria isso. O velho então menciona que se Yui quiser, ele pode visitar uma parte da montanha que a família possui e até mesmo ficar com ela. A imperatriz fica animada e convida Yui para visitar. O protagonista brinca perguntando se ela planeja comer a montanha inteira. Won se despede, prometendo que algumas pessoas farão cópias dos exercícios e enviarão Ciarão para Yui. O protagonista agradece e diz que visitará quando tiver tempo. Lin, de braços cruzados, comenta que algumas pessoas pensam que tem tudo, mas agora o velho perdeu suas habilidades e desceu da montanha. Xiaotu diz que é hora de seu avô mudar seus hábitos. Cansado, ele responde que já chega e acrescenta que não conhece a origem daquela mulher, mas está curioso para saber o que ela pretende fazer com a pajá árvore. Enquanto isso, na casa de Yui, alguém abre a porta. Seu irmão, que estava assistindo a um vídeo da última celebridade, pensa que é Yui e pede a ele para ajudar a pagar o aluguel que o proprietário está exigindo. No entanto, não é Yui, são vários homens que estavam observando à distância. Eles correm para capturá-lo. Um dos homens pergunta se este é realmente o alvo e outro responde que ele é apenas lixo comum. O irmão de Yui pergunta quem eles estão chamando de lixo e ameaça derrubá-los todos, mas um dos homens ordena que se livrem dele. Sentindo-se encurralado sem saída, o irmão de Yui se prepara. Enquanto isso, o protagonista e a imperatriz estão indo em direção às árvores que ela queria ver. Yui comenta que há tantas árvores lá que poderiam alimentá-la por mais de um mês. Ela pergunta se ele realmente pensou que ela queria comer as árvores. Confuso, ele pergunta se não é esse o caso. Dando de ombros, ela responde que não é egoísta o suficiente para pensar apenas em si mesma e em seu estômago. Observando a qualidade das árvores no pátio enquanto descasca um pedaço de casca, ela diz que se lembrou de algumas receitas de elixir que usam casca de pessegueiro. Esses elixirs ajudariam muito no refinamento do corpo e do chi. Confuso, o protagonista pergunta se ela não havia dito que queria as flores. Ela responde que isso era apenas uma meia-verdade. O protagonista se senta e pergunta se ela tem uma maneira de recuperar sua própria força com essas ritas. No entanto, ela responde que por mais que tente, não consegue canalizar chi para este corpo. Então, a menos que haja uma situação especial, não há esperança para isso. Ela acrescenta que esses elixirs são realmente para ele, surpreendendo. A imperatriz afirma que fará tudo o que puder para ajudá-lo a romper o reino humano celestial e, com isso, pede que ele a leve de volta ao seu mundo. Confuso, ele reflete sobre o pedido e, olhando para o céu, suspira, dizendo que havia esquecido que ela não é deste mundo. Animada, ela responde que se o protagonista não aparecer, como a história se desenrolaria. Ela explica que ambos os lados estão se preparando para uma batalha decisiva que durará um século. E sem seu envolvimento, aqueles bastardos da aliança não achariam isso divertido. Ainda duvidoso, o protagonista pergunta se a lacuna entre ele e o reino humano celestial não é enorme. Ele continua questionando se ela realmente acredita que ele pode fazer isso. A imperatriz explica que o reino humano celestial é uma existência que domina o mundo e que muito poucos o alcançaram. Existem apenas rumores sobre eles, e é algo completamente diferente do que o protagonista é agora. Irritado, ele diz que isso significa que suas chances acabaram. A imperatriz se aproxima, olha diretamente nos olhos dele e diz que acredita nele de todo o coração e que não está errada sobre isso. Ela garante a ele que o ajudará a chegar ao topo deste mundo. Continuando, ela diz que romper o grande vazio é meramente uma questão de escolha. Animado, o protagonista diz para ela prosseguir. Naquele momento, a imperatriz comenta que as flores de Sephora são lindas e sugere que ele a escolha. O protagonista brinca, perguntando se ela ainda está pensando em comê-las. Algum tempo depois, na empresa onde Yui trabalha, eles recebem várias caixas de presente. O gerente informa que a empresa farmacêutica Fanzhou enviou os presentes e que é tudo por causa do irmão de Yui. Um dos funcionários percebe um novo dispositivo de realidade virtual ainda não lançado no mercado entre os presentes. Outro funcionário pergunta ao diretor Lin Wei o que Yui fez para que eles recebessem tais presentes e por que tantas empresas estão correndo para presenteá-lo. Lin Wei diz que eles podem perguntar a Yui eles mesmos quando ele retornar. A secretária anuncia que Yui chegou. Todos cumprimentam o protagonista calorosamente, deixando confuso sobre o motivo. Naquele momento, o sistema de choque começa a apitar repetidamente. Yui se pergunta o que está acontecendo. O gerente pergunta a Yui se ele ainda não sabe, então explica que várias grandes empresas da cidade enviaram presente para ele. Um dos funcionários o abraça e diz que eles devem ter alguma conexão misteriosa. Observando a distância, o jovem Gu pergunta se Yui está tentando roubar todos os holofotes. O protagonista pensa por um momento e conclui que tudo isso deve ser a influência da família Wong. Ele então diz a todos que seu trabalho nos últimos dias deve ter sido mais eficiente, e é por isso que outras empresas o reconheceram e pede que escolham seus presentes. Todos agradecem ao senhor e a senhora confiante, Gu diz que é isso mesmo. Todos deveriam agradecer à família Lin porque Yui é apenas um freelancer fedorento. Ele acrescenta que mesmo que Yui acabe com Miyawaki, apenas ele pode chamá-la pelo nome, enquanto Yui terá que chamá-la de Senhora Lin. Ele termina dizendo que falar sobre isso finalmente restaurou sua arrogância, então Lin Wei convida Yui para visitar a casa da família Lin com mais frequência, esmagando a confiança de Gu mais uma vez. Lin Wei anuncia que a nova posição de diretor agora pertence ao protagonista. Todos ficam chocados com essa promoção inesperada. Lin Wei continua, explicando que esta é uma posição normalmente reservada para membros da família e pede ao protagonista para se sentir parte dela. No entanto, Yui só consegue pensar que a família Lin se entrega às filhas muito rapidamente. Olhando para a imperatriz, ele reflete que a família Lin ainda não percebeu que a senhora Lin não é mais a mesma de antes. Vendo as recompensas que recebeu do sistema, Yui acha melhor guardar os elixires
poderes que obteve. A Imperatriz chama Yui para ir embora e ele pergunta o que ela está fazendo. Ela explica que está tentando evitar a família Lin porque, mesmo pequenas, o zumbido dessas moscas ainda é irritante. Enquanto isso, os funcionários só pensam nos benefícios que receberão com a ascensão do protagonista e Gu se joga no chão, amaldiçoando-o. Ao chegar no escritório do presidente, o protagonista pergunta à Imperatriz o que mais eles precisam para a alquimia. Ela responde rapidamente que faltam apenas alguns ingredientes medicinais, mas sugere que, por enquanto, eles deveriam apenas almoçar. Naquele momento, o protagonista recebe uma ligação. Seu irmão, desesperado, pede ajuda dizendo que foi sequestrado e exigiram que o protagonista fosse até lá. E diz que não vai, lembrando que da última vez que seu irmão ligou foi só para fazê-lo pagar a conta sem dinheiro. Desesperado, seu irmão garante que desta vez é real e até oferece uma importante coleção como recompensa. Sorrindo, o protagonista brinca que, claro, ele salvará, já que ele é seu bom irmão. Fora do escritório, o jovem Gu ouve tudo e pensa que isso é o karma por ofender a família Liu. Algum tempo depois, em frente ao Bamun, vários garçonetes servem bebidas aos clientes. O irmão do protagonista está amarrado de frente para uma mulher. Ela ordena que levante a cabeça e olhe diretamente para ela. Alguém agarra seu rosto e o levanta em direção à mulher, que estende a mão emanando um brilho rosa neon. Ela pergunta se ele se lembra do que aconteceu quando conheceu Jin. Hipnotizado, ele responde que não se lembra de nada. A mulher aprova e pede que ele responda às suas perguntas sobre uma certa pessoa. No entanto, antes que ele possa começar a falar, uma garçonete avisa que Yui chegou. A mulher ordena que a garçonete o mantenha ocupado por um tempo e a garota obedece. Enquanto isso, o protagonista entra no bar com a Imperatriz ao seu lado. Ela comenta que respeita como as mulheres usam menos roupas neste mundo, mas agora estão mostrando demais. Naquele momento, uma garçonete se aproxima do protagonista, pergunta por que ele veio com outra mulher, o abraça e pergunta se ele quer mais emoção. O protagonista remove a mão dela de seu braço e diz: "Isso é irritante." Ele puxa a pulseira que ela está usando, revelando que é um truque para esconder uma lâmina. Ele então pergunta onde está seu irmão. Ajeitando suas roupas, ela pergunta se ele está aqui para encontrar alguém. E se for o caso, eles têm muitas garotas para servi-los. Naquele momento, Leon e seus capangas se aproximam do protagonista, dizendo que o mestre de Leon também está interessado nele e que eles o eliminarão para acabar com qualquer chance de ser substituído. Um dos capangas ataca o protagonista, mas ele rapidamente derruba vários homens quase ao mesmo tempo. Sem dar aos inimigos a chance de se recuperarem, o protagonista lança um ataque poderoso explodindo todos para longe. Lian está furioso, Liu comenta que um cão que só late é inútil para seu mestre. O protagonista então se vira para Lian, o joga no chão e pergunta mais uma vez onde está seu irmão. Sarcasticamente, Leon pergunta se ele tem assistido muitos filmes até que uma enorme bola de ferro atinge o chão onde o protagonista estava. O homem que jogou a bola pergunta se ele não pode apenas pedir à família Liu para esperar 5 minutos. Olhando para ele, o protagonista zomba, perguntando se o homem tem algum tipo de sentimento por ele, já que continuou perseguindo tão de perto. Irritado, Leon se levanta e pergunta ao homem por que ele não agiu enquanto seus homens estavam sendo espancados. O homem diz a Leon para não falar bobagens e diz que ele não é páreo para o protagonista. Leon então se vira para atacar a Imperatriz, dizendo que lidará com ela primeiro e gritando que implorará por misericórdia e inútil porque hoje ele acabará com todos eles. No entanto, antes que ele possa atacar, a Imperatriz agarra seu braço no ar. Encarando-o de perto, ela usa toda a sua força e o joga para longe. Os dois homens ficam olhando atordoados com o que acabou de acontecer. Sorrindo, o protagonista diz que se Leon tivesse escolhido lutar contra ele, o resultado não teria sido tão patético. A Imperatriz comenta que já que eles estão aqui para salvar alguém, deveriam lutar de forma rápida e decisiva. Aterrorizados, os homens imploram para que ela não se aproxime. Ela dá um passo à frente e diz que se eles tiverem mais truques para mostrar, são bem-vindos para usá-los porque será divertido. No entanto, a Imperatriz de repente sente algo estranho em seu corpo e desmaia, preocupando o protagonista. Ela diz que está se sentindo exausta de repente. Naquele momento, o homem careca recebe uma mensagem através de seu fone de ouvido dizendo que o efeito pode não durar muito e ele diz a eles para aproveitarem a oportunidade. Os dois homens, olhando para o protagonista e a Imperatriz, comentam que Yui deveria estar morto há muito tempo. Olhando ao redor, o protagonista se pergunta se o que aconteceu com a Imperatriz foi causado pelo gás verde no ambiente. Os homens começam a se aproximar e ele deduz que o gás só afeta a Imperatriz. Pegando em seus braços, a Cora pergunta o que ele está fazendo. Sorrindo, o protagonista diz a ela para não se preocupar porque isso acabará logo. Ele a coloca em uma mesa próxima e ela pergunta quando será a vez dele se preocupar. O protagonista ataca os inimigos, mas o homem se esquiva de seu ataque direto rapidamente. Um deles comenta que eles já sabiam que havia algo errado com as técnicas do protagonista, então vieram preparados desta vez. Frustrado, o protagonista diz a ele para parar de falar bobagens e lança outro golpe poderoso. Mais uma vez, os inimigos conseguem desviar de todos os seus ataques. Eles começam a circular rapidamente ao redor de ele, dizendo que este é o resultado do seu treinamento. O protagonista pensa que o punho Yao Tao é a única técnica que ele pode usar agora. Os inimigos, formando uma espécie de barreira ao redor dele, perguntam se ele está com raiva ou se sente impotente. De repente, eles saltam sobre ele enquanto ele está no meio. No entanto, antes que seus ataques atinjam, o protagonista ativa um escudo de sino dourado. Os inimigos, pegos de surpresa, são jogados para trás pelo escudo. Confiante, o protagonista diz a eles para continuarem atacando enquanto ele canaliza sua força no escudo, explodindo os inimigos para longe. Deitado no chão, um dos homens comenta que a alma de Kun foi destruída. Sorrindo, o protagonista diz que eles podem ter mais técnicas, mas ele é mais forte do que isso. A mulher, observando a luta do outro lado da sala, se pergunta como ele conseguiu usar o sino dourado naquele momento. Yu então pergunta se sobrou mais alguém para lutar, assim que alguém joga uma granada aos seus pés.
O protagonista rapidamente agarra a Imperatriz e corre o mais longe que pode, mas uma enorme cortina de fumaça se levanta e a silhueta do sequestrador aparece dentro da névoa. Olhando para aquela figura, o protagonista diz que eles provavelmente estão armando uma armadilha para fazê-lo persegui-los. A Imperatriz, irritada, pergunta quando ele vai colocá-la no chão, mas Jill aproveita a chance para correr ainda mais longe, carregando-a. Ele a coloca perto de uma escada e pergunta se ela se recuperou, o que aquele gás poderia ser e por que só afeta. A Imperatriz responde que pelo cheiro parece muito semelhante a um repelente de cobras. O protagonista está confuso. Então ela explica que devido aos truques que praticou anos atrás, ela adquiriu o coração de uma serpente demoníaca. É por isso que ela foi a única afetada pelo gás. O protagonista diz a ela que ele está aqui para ajudá-la neste mundo. Ele pergunta quem poderia ser a outra parte envolvida, mas ela responde que não importa muito quem eles são, pois é impossível tirar conclusões ainda. O protagonista então sugere que eles vão verificar quem está na outra sala. Eles retornam e interrogam Lian sobre o que a família Liu está tentando fazer e o que havia naquele gás verde. Lian responde que tem algo a ver com o corpo do guerreiro, mas ele não tem ideia do que exatamente. Ele acrescenta que a intenção da família Liu era se livrar da Imperatriz. Yui, confuso, se vira para ela e pergunta por que ela é o alvo. Lian explica que há um mês eles foram carregados de eliminar esta mulher. Ele continua dizendo que verificou o local naquele dia, mas depois seu chefe disse que o trabalho não foi feito de forma limpa porque a mulher ainda estava viva. O protagonista então se lembra que há um mês houve um acidente envolvendo seu chefe. Ele conclui que a esposa da família Liu está mirando em Lin Yao-Ti deste mundo. A Imperatriz acrescenta que os únicos que a conhecem são aqueles do exército de guerreiros. O protagonista pergunta se o chefe de Leon está vindo. Leon responde que ele é apenas responsável pelo serviço e não interfere nos assuntos da família Liu, concluindo que ele não sabe mais nada. De repente, o protagonista ataca Leon e se vira para a Imperatriz, dizendo que eles já sabem o que fazer e a chama para ir direto para a família Liu. O irmão do protagonista, observando de longe, diz que sabia que seu irmão viria salvá-lo. Mas quando ele se levanta, ele vê o protagonista entrando em um carro com a Imperatriz, ouvindo-os conversando sobre algum lugar, e então observa enquanto o carro vai embora, deixando-o amarrado para trás. Enquanto isso, em um bar próximo, o jovem Gu chega em uma garçonete e o leva à mesa. Ele diz que não quer ver ninguém agora, mas acaba avistando o protagonista deitado no chão, chamando seu nome. O protagonista diz que o exército veio e o capturou e que ele não vai durar muitos dias porque está gravemente ferido. Jovem Gu se abaixa e pergunta se é verdade, dizendo que o protagonista é melhor não enganar de novo. Rindo, Yu pergunta a Gu Xiaonan o que diabos está acontecendo com ele hoje e por que ele está reagindo assim. O protagonista explica que ele foi ferido por causa da senhorita Lin, pois alguém queria matá-la. Ele continua dizendo que a família Liu uniu forças com o exército e acrescenta que se ele morrer, o único que pode protegê-la é Gu Xiaonan. Desesperado, Gu pergunta se Lu Zhen quer eliminar Xiaoqi e se tudo o que o protagonista disse é verdade. Yu responde que pode haver alguém por trás de tudo isso, mas ele não sabe quem é. Gu se levanta e diz ao protagonista que ele pode merecer morrer, mas não deixará a querida Xiaoqi sofrer nas mãos da família Liu. Ele sinaliza para os guardas próximos, ordenando que se aproximem. Ao sair, ele diz ao protagonista para calar a boca, guardar suas forças e encontrar um hospital. Enquanto isso, ele mostrará a Xiaoqi quem ela realmente deveria escolher para estar ao seu lado. Alguns minutos depois, a Imperatriz aparece dizendo que nunca imaginou que o protagonista tivesse tal habilidade para enganar as pessoas. O protagonista apenas sorri em concordância. Jovem Gil então chega à residência de Yon, onde ela lhe diz que ele é muito atencioso por visitá-la depois que ela teve alta do hospital. Ele pergunta como está a recuperação dela. Ela diz que está bem agora e acrescenta que quando há intimidade entre duas pessoas, situações estranhas podem acontecer. Jovem Gu, nervoso, apenas concorda. Ela entrega algum papel dizendo que a lista de empregadores que ele pediu está ali. Ele fica muito animado e agradece a ela por isso. Ela também está satisfeita com a reação dele e pergunta por que ele ainda chama de irmã Yuon. Ele responde que para ele ela é como um bebezinho. Ela então se joga sobre ele e diz que está indo embora. Algumas horas depois, o protagonista estava esperando pelo jovem Gu em frente à casa de Yon. Enquanto Gu passa para o protagonista, o agarra cobrindo sua boca. Ele força uma pílula na boca de Gu e diz para ele não entrar em pânico, dizendo que é uma pílula tônica secreta que o ajudará a lidar com sua deficiência. Gu se liberta e pergunta se Yui não deveria estar no hospital. Yui responde que a medicina moderna é tão avançada que ele se recuperou rapidamente e que Gu não precisa se preocupar com isso. Furioso, Gu diz que sabia que o protagonista estava mentindo para ele e acrescenta que ele até o fez chamar uma ambulância. Mas Yui, encarando Gu seriamente, pergunta se ele descobriu quem está por trás de tudo. Gu se vira e diz que não, que nada foi encontrado. O protagonista agarra seu braço e o joga no chão. Gu pergunta se Yui perdeu a cabeça. O protagonista pega um dispositivo do sapato de Gu e diz que sabe de tudo, mesmo sem Gu dizer uma palavra. Yui se lembra de quando Gu saiu do bar e plantou aquele dispositivo em seu sapato. Gu então se lembra do que aconteceu momentos antes. Ele estava lendo o que estava no papel e disse que o irmão de Lin está por trás de tudo. Gil se vira para Yon e pergunta se ela tem certeza de que a lista não está errada. Ela responde que apenas pessoas cometem erros, não ordens. O protagonista então grita perguntando se Lin Wei é o responsável. Gu tenta argumentar com ele dizendo que Lin Wei não é alguém fácil de lidar e eles deveriam pensar antes de agir. Yui responde que sabe que Gu quer ajudar, mas se for algo simples, ele pede para ele não se envolver porque, caso contrário, ele acabará morto. Aflito, Gu pergunta se Yui quer que ele finja que não sabe de nada, mas o protagonista não perde tempo e sai ignorando-o, enquanto Gu grita para que ele responda. Gu soca a parede e grita, como ousam não me obedecer.
Ele acrescenta que esperará o dia em que Yui se curvará diante dele. Algum tempo depois, no escritório de Lin Miao-si, o protagonista está em seu laptop e encontra algumas coisas. Ele reflete por um momento, percebendo que Lin Wei causou enorme prejuízo à família Lin sem nenhuma razão aparente e que Lin Miao-ji descobriu isso. É por isso que Lin Wei quer se livrar de sua irmã para que a posição de líder não passe para ela. A Imperatriz entra na sala naquele momento e diz que após 2 breves lutas tudo ficou claro. Ela se inclina sobre a mesa na frente do protagonista e pergunta por que, como um mortal, ele se incomoda em tentar se ajustar. O protagonista responde que Lin Wei é importante, mas a chave está na pessoa por trás dele. Ele então pergunta por que ela está corando. Ela levanta uma mão sobre sua cabeça e diz que encontrou a solução certa para ele. Olhando para a Imperatriz, o protagonista se pergunta se ela está bêbada e se isso poderia ser o que ele pensa. Naquele momento, nota uma marca em seu ombro. Renin senta em seu colo e diz que finalmente eles se reuniram. Ela continua dizendo que da última vez ela deu uma pequena olhada no protagonista e o achou muito delicado, mas agora ela está surpresa que ele esteja mais rude e desajeitado. O protagonista pergunta o que ela pretende fazer. Ela explica que sua alma foi transformada em uma alma espiritual e, através de magia negra, foi separada de seu corpo e encantada em uma arma. Ela continua dizendo que isso não foi feito pela Imperatriz, mas sim que a Imperatriz foi quem a resgatou. Reinian se lembra do passado, quando a Imperatriz recebeu o caldeirão onde sua alma estava selada há milhares de anos. A Imperatriz disse que não precisava dele, quebrando o enorme caldeirão raro que acabara de receber. Naquele momento, a alma do rei Nin escapou do caldeirão. Olhando para a Imperatriz, ela pensou que sua alma se dissiparia a qualquer momento, já que não estava mais dentro de um vaso. Mas a Imperatriz, usando todas as suas técnicas de refinamento, absorveu a técnica da arma que o Reinian possuía. No entanto, ela também acabou absorvendo todo o ressentimento acumulado ao longo de milhares de anos na alma aprisionada do Reinian, juntamente com todo o ódio contra o Bob escondido na rama espiritual. Tentando controlar o enorme ressentimento e ódio, a Imperatriz foi tentada a desistir se sentisse que não conseguia suportar o fado. Mesmo assim, ela persistiu declarando que um ritual sombrio tão mesquinho não era nada para ela. De volta ao presente, o protagonista pergunta se alguém que carrega a alma de uma Matman carrega todas as experiências e sentimentos dessa alma. Rei responde que ele é muito inteligente porque nem todos poderiam entender isso. Ela acrescenta que a Imperatriz foi gentil com ela e que, quando ela teve que fazer uma escolha antes, ela também queria saber se o protagonista teria alguma objeção. Reine então pega a mão do protagonista e pede para ele segui-la. Ela mostra a ele os itens medicinais que a Imperatriz havia coletado das árvores antes e diz que com esses itens, eles podem fazer uma pílula chamada Qing Yuan. Se o protagonista quiser lidar com as pessoas por trás de tudo, a pílula será muito útil. O protagonista pega os ingredientes e diz que não sabe fazer elixires. Reinin diz a ele para não se preocupar porque ela está lá para ajudar. Ela então coloca sua mão sobre o caldeirão. Confuso, o protagonista pergunta o que é isso. Reinin responde que esta é a arma que ela carregou por milhares de anos. E mesmo que não seja o objeto original, ele ainda pode ser moldado. O protagonista então puxa um objeto para fora do corpo do Reinin. Ela explica que este caldeirão foi feito com uma parte de sua alma. E mesmo que não seja um objeto real, ele servirá aos propósitos do jovem mestre. Segurando os materiais medicinais, ela urge a se apressar e colocá-los no caldeirão porque ela não pode esperar mais. Alguns minutos depois, o protagonista tira a pílula do caldeirão e pergunta se está terminado. Reinion confirma e diz que uma pílula é suficiente. Vendo-a sem fôlego, o protagonista pergunta se ela está bem. Ela responde que sim, mas usar um pouco de seu poder da alma para fazer pílulas é bastante exaustivo. No entanto, ela acaba desabando para frente e o protagonista pega ajudando-a a se sentar. Reinian diz que pode precisar de uma pequena pausa. O protagonista responde que está tudo bem e que ela não precisa se preocupar com isso. Yu então joga a pílula diretamente em sua boca e instantaneamente seu corpo é dominado por uma energia poderosa. Ele percebe que atingiu o reino mestre e confiante declara a Lin Wei que está indo atrás dele. Naquele momento, na mansão da família Lin, o tio está gritando que se eles falharem, o plano de investir em montanhas distantes será arruinado. Lin Wei argumenta que investir no exame de artes marciais é a coisa mais importante agora. Ele acrescenta que se nenhuma mudança for feita, eles também podem sentar e esperar a morte. Seu tio lembra de não esquecer quem é o verdadeiro chefe da família. Naquele momento, uma mulher entra na sala, pedindo ao tio para falar com mais gentileza e sugerindo que compartilhe uma xícara. Lin Wei pega a bandeja, concordando por causa de sua tia, mas secretamente coloca alguma das xícaras antes de entregá-la ao tio, dizendo que reconsiderará os investimentos. O tio então menciona Yui, dizendo que se nada funcionar, eles podem simplesmente dar a posição a ele, já que ele conhece bem a família Lin e isso ajudaria. Lin sai do quarto em silêncio, fervendo, pensando que seu tio ainda se apega a pedaços de terra sem valor. No fundo, ele deseja a morte do tio para que possa assumir o controle da família Lin e revivê-la à sua maneira. Enquanto desce as escadas, Lin Wei encontra o jovem Gu, que diz estar esperando ali há muito tempo e ter algo a discutir. Lin Wei se aproxima perguntando se há um bom negócio. Gu explica que Yui logo virá para lidar com este assunto, mas admite que queria chegar antes do protagonista. Lin Wei responde que considera Yui como um irmão. Gu vai direto ao ponto. Yui já sabe de tudo. Lin Wei estreita os olhos e pergunta o que ele fez. Gu responde que o que ele fez não importa, mas Yui é importante para ambos. Momentos depois, em uma sala privada dentro da mansão Lin, Lin Wei se senta cercado por duas garotas. Um de seus guardas anuncia que Yui acabou de invadir o lugar. Lin Wei ordena que o deixem entrar. Virando-se para Gu, ele diz que a informação estava correta e que o licor foi preparado especificamente para receber Yui. Em sua mente, Lin Wei já está tramando. Assim que terminar com o protagonista, ele também esmagará esse puxa-saco do Gu.
Naquele momento, o protagonista chuta a porta declarando que tem algo a dizer a Lin Wei. Ele se assusta ao ver Hua Li. Sorrindo, Gu diz que Yui está prestes a morrer. Lin Wei diz a Gu para usar a saída secreta atrás dele e diz que ele cuidará das coisas. Naquele momento, um dos capangas de Lin Wei atira no protagonista, mas Yui desvia rapidamente das balas, atravessando os guardas como se fossem nada, nocauteando todos sem esforço. De repente, Gu joga a xícara de licor em Lin Wei, derrubando no chão. Confuso, Lin Wei grita se Gu perdeu a cabeça. Pegando um objeto da mesa, Gu diz que embora odeie Yui, não deixará Lin Wei escapar. Ele se lembra de ter socado a parede antes estremece de dor na mão. Virando-se, ele encontra o protagonista parado bem atrás dele, perguntando o que Yui planeja fazer. O protagonista diz que se Gu realmente quer contribuir há algo que ele pode fazer. Gu agarra Lin Wei e rosna que nunca o ajudaria, especialmente depois que ele ordenou que alguém machucasse seu precioso Shao Kai. Lin Wei tenta explicar, alegando que foi enganado por um perdedor. Ele implora desesperadamente para Gu sair de cima dele. Naquele momento, alguém ataca o protagonista, mas Yui desvia no último segundo, agarrando a mão do atacante dizendo "você de novo?". O protagonista continua afirmando que pediu a Gu para entregar a mensagem, mas a intenção não era salvar Lin Wei, era para atrair essa pessoa para fora. Ele então exige saber quem ela é e como ela conhece Lin Yoki, ou melhor, a Imperatriz da seita demoníaca, e é aí que deixamos.